Então pronto, agora meu boa noite oficial para a turma 46 e para a turma 47. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de farmacologia aplicada à enfermagem. Ontem foi tiro, porrada e bomba com cálculo, né? Hoje a gente vai assoprar os machucados. Hoje a gente vai falar sobre a parte teórica da coisa. A gente vai tentar entender alguns conceitos da farmacologia. Então vamos lá, o que é a farmaco, né? Farmacologia é uma ciência linda e maravilhosa, a qual sou apaixonada e suspeitíssima para falar, e ela trabalha a ação desse fármaco dentro do nosso organismo. Qual é o caminho que ele percorre e quando ele está percorrendo, quais são os órgãos que ele trabalha e qual é a ação desse medicamento, ou seja, qual é o seu mecanismo de ação dentro do organismo, qual é o benefício que ele traz e qual é o malefício. Então, ela compreende mecanismo de ação, absorção, distribuição e eliminação, além do uso terapêutico, né, e do emprego de várias substâncias medicamentosas. Então, para a gente ter aqui uma noçãozinha sobre farmacologia, né, eu preciso trabalhar com vocês alguns conceitos. Para mais alguém tá falhando? Rapaz, professor, o meu também tá aqui, mas eu vou trocar aqui o pé de coco, vou subir no pé de manga aqui pra ver se pega melhor no final. Falhando. Ai, Jeová. Gente, a minha internet hoje tá maravilhosa. Eu tô normal. A minha internet hoje tá dizendo aqui que tá incrível. Ela nunca teve assim que nem ela tá hoje. Aqui tá normal também. Vamos Aqui tá de boa também. troca o... Ah, é porque vocês entram pelo Google, né? Eu troquei o navegador porque ontem a plataforma do Google, ela simplesmente caiu, né? Todo mundo que estava usando a plataforma do Google ficou na mão. Mas como eu tenho um navegador diferenciado aqui em casa, e graças a Deus tem uma pessoa aqui que me ajuda nesses momentos difíceis, a gente conseguiu ter acesso à aula ontem, mas muitos alunos não conseguiram entrar alegando aí problema na plataforma. Mas segundo a coordenação, né, o rapaz que toma conta lá, falou que estava tudo normal. Mas o próprio Google admitiu que estava com erro ontem no sistema. Então bora tentar mais uma vez aí. Oi, Marcos. O meu eu entendo que a internet tem de padaria. Só isso. Mas a internet tá boa. Dá pra ver aqui. Pois é, o microfone tá bem alto, o meu, e a internet aqui diz que tá maravilhosa. Pelo que tá aparecendo aqui pra mim, ela tá sensacional. Então vamos. O que é um medicamento? Né? O que compreende um medicamento? É uma substância que, quando ela é introduzida no organismo do ser humano, ela vai preencher as seguintes finalidades. Aí ela tem uma finalidade profilática ou preventiva, né? Ela entra ali no organismo para prevenir um agravo de uma situação. Quando que a gente utiliza um tratamento preventivo ou profilático? Quando a gente está com Covid? Não. Né? A gente usa ali as vacinas para prevenção. Nós podemos também utilizar, digamos que você vai passar por uma cirurgia letiva, uma cirurgia agendada, né? Tava ali com uma pedra na vesícula te incomodando, marcaram dia e hora da cirurgia. Aí o médico ele pode entrar com uma prescrição profilática de antibiótico. Por quê? Porque ele vai romper a tua barreira de proteção, que é a tua pele, o maior órgão de proteção que você tem. Ele vai romper. Já pensando nisso, o que ele faz? Ele fala, não, eu vou estimular esse organismo a já procurar a agente causador de patógeno. Aí ele já administra um antibiótico. E esse antibiótico de profilaxia, ele pode ser administrado 24 horas antes, 48 horas ou até 72 horas antes. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tô doente, eu não tô com infecção. Não, é por profilaxia. Outra coisa também, você vai fazer um procedimento odontológico. E aí, por profilaxia, para prevenir infecção, porque a boca é um local muito contaminado do nosso corpo e o procedimento não vai ser estéril, é normal que o dentista ele te passe um antibiótico ou um anti-inflamatório e você fique tomando até 3 dias antes do procedimento. Então, isso é um tratamento preventivo ou profilático. Para ele ser administrado, é necessário que exista um protocolo operacional padrão. Então, ele precisa ter um embasamento científico, tem que ter um porquê. E, geralmente,
tratamento de profilaxia é administrado em situações de pandemias ou em situações que o paciente vai ser submetido a um tratamento ou algum procedimento invasivo e se faz necessário ali uma intervenção medicamentosa antecipada. Isso é profilaxia. Também pode ser para mais alguém, não tá aparecendo os slides? Do nada sumiu aqui. Aleatório. Acho que o meu travou, ainda tá em Pera aí, que eu vou entrar e sair de novo. Tá, pra mim tá dizendo que o slide tá aparecendo. Professor, o meu tá Pra mim travado. tá aparecendo também. Pra mim tá aparecendo. O meu tá só falhando a voz. O slide eu tô vendo. É, o slide tá aparecendo, professora, aqui pra mim, só que a sua voz tá cortando. Ai, Jeová. O meu tá normal, o meu tá normal. Vou tentar falar mais devagar pra ver se corta menos. Ó, o microfone tá ligado. Eu também é a mesma coisa, só a voz que tá cortando. E eu tô em outra plataforma já, não tô nem no Google, porque o Google é que tá sacaneando a gente. Bora continuando e vamos na fé, porque a aula tá sendo gravada, né? Aí tem também a finalidade diagnóstica, tá? Quando que ele é utilizado por finalidade diagnóstica? Quando você localiza a área afetada. Então, ele vai trabalhar em cima do diagnóstico. Vamos lá. Cefaleia, que é dor de cabeça, né? Estou com dor de cabeça. Aí o médico prescreve para você o quê? Um analgésico. E aí você vai lá, né? Toma esse analgésico e esse analgésico faz a busca ativa da dor. Então, pronto, você tem um diagnóstico e esse tratamento tem a finalidade diagnóstica de resolver o problema em questão. Também tem uma finalidade terapêutica. O que é uma finalidade terapêutica? É quando o tratamento é usado para tratar uma doença. Vamos lá. O paciente está com câncer, né? Se ele está com câncer, o tratamento terapêutico que ele vai fazer é para tratar o câncer ou os sintomas do câncer. Se o câncer não está reagindo ao tratamento medicamentoso, aí vai mudar o tratamento. E esse tratamento vai passar a ser O áudio tá falhando e as imagens do slide tá toda embaçada. O meu slide tá travado. Tá dizendo que eu perdi a ligação. Acho que eu voltei. Voltei? O slide tá bem pequenininho. Bem pequenininho, bem longe. Voltei? Aqui voltou. Aqui não. Aqui não tá aparecendo no slide, só professora. Tá aparecendo a energia da professora de manhã. Só. Tá feio, né? Não era a minha energia, não. Era a energia do mercado. Me deixa. Calma aí. Vamos na fé que vai dar certo. Deixa eu fechar aqui. Aí eu vou botar de novo para apresentar uma janela. Que janela? A do slide. Aqui. Prontinho. Está aparecendo para vocês? Achou! Gente, eu tô ficando preocupada. Não tá aparecendo. Slide tá aparecendo. Não tá aparecendo, não, professora. Calma aí. Sumiu. Tá dizendo que eu estou apresentando um ecrã. Ninguém quis orar, tá aí. Ninguém quis fazer oração. Aí, ó. Sabe onde era pra mim estar hoje? Viu? Comemorando meu aniversário de casamento. Eu tô aqui de papo furado com vocês. Nem a internet quer trabalhar. Que dirá eu? Mulher, então sai, desliga isso daí, vai. Melhorou. Pronto, vai, não. Embora. Amanhã tem aula. Então vamos lá. Tá normal, continua. A finalidade é terapêutica. Quando a finalidade é terapêutica, é para tratar a doença. Você está com uma doença, está fazendo uma abordagem medicamentosa para tratar aquela doença. Quando você está fazendo uma abordagem medicamentosa e a finalidade não é mais o tratamento da doença, não é mais terapêutico, não é para tratar a doença, ele passa a ser paliativo, né? Um tratamento para melhorar
a situação do paciente e todos os sinais e sintomas que ele vier a apresentar. Por exemplo, vocês vão ouvir muito assim. Vocês vão ouvir desse jeito. Ai, esse medicamento não faz mais efeito em mim, não. Parece que eu tô tomando água. Não faz efeito, eu quero outra medicação. Aí você vai lá e faz a medicação e ela tem um efeito esperado, né? Porque a gente está fazendo aquilo ali não é para tratar a doença, é para tratar o sintoma. Então é um efeito paliativo. A gente não está tratando a doença, estamos tratando os sintomas e melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, nem sempre o tratamento ele tem uma finalidade terapêutica ou diagnóstica. Ele pode ser preventivo ou até mesmo ser administrado no paciente na intenção de melhorar a sintomatologia e não apenas na situação terapêutica que é curativa. Aí os conceitos aqui da farmacologia, nós vamos abordar o conceito de droga, né? O que é uma droga? Droga é uma substância que ela veio lá do reino animal ou veio do reino vegetal e pode ser transformada em um medicamento. Resumindo, toda a propriedade científica farmacêutica é oriunda do reino animal ou do reino vegetal. Por isso que a região amazônica ela é tão benquista no Brasil e no mundo, porque aqui tem a cura de todas as doenças. Professora, mas tem doença que ainda não tem cura, porque a droga ainda não foi descoberta, mas ela está aqui. Porque toda droga é proveniente do reino animal ou do reino vegetal. E reino vegetal é só o que a gente tem, né? No Brasil e na América do Sul, que compreende aí os países que têm a floresta amazônica. E aí, para ela ser transformada em medicamento, ela tem que passar pela industrialização. Então, ela tem que ir para um laboratório para que aquela droga seja estudada e ela seja pesada. Então, vem com uma posologia de um quantitativo. Professor, então, a diferença do veneno para o medicamento é só a dose? Exatamente. Né? Tudo em excesso vai trazer um malefício, vai causar uma intoxicação. Todo medicamento ele tem uma via de mão dupla, ele traz uma intoxicação para o organismo. Só que essa intoxicação é controlada frente ao benefício que esse medicamento vai trazer para aquele organismo. E é por isso que para prescrever medicamento para alguém, você tem que fazer um cursinho que dura 6 anos e o nome dele é medicina. Tá? Não sou a favor da automedicação, não sou a favor da prescrição sem fundamento científico, tá? E não sou a favor de você andar com uma bolsinha de medicamento e o primeiro que falar assim, ai, tô com uma dor de cabeça, você dizer, eu tenho uma medicação aqui para você. Isso é exercício ilegal da profissão. Porque às vezes aquele medicamento não foi nem prescrito para você, você passou na farmácia e comprou por conta própria. E aí tu oferece para o teu colega que tu não sabe que ele tem alguma alergia. Aí o cidadão bebe aquela medicação, faz um edema de glote e morre. De quem é a culpa? Ainda vai ser processada por exercício ilegal da profissão. A meu ver, quem anda com um estojinho cheio de medicamento, sem prescrição médica, deveria ser preso por tráfico de droga. Porque, professora, mas não é droga não. É sim. Todo medicamento é uma droga. Ei, professora. Acontece que muitas pessoas, quando fica doente, ele vai diretamente na farmácia, né? Aí se o farmacêutico que está sentindo, o próprio farmacêutico passa uma medicação e ali ele vai tomar o medicamento e fica, tipo, às vezes fica bom, às vezes fica mal. Não é verdade. Mas muitas pessoas... Eu vou defender os meus amigos farmacêuticos, tá? Não é farmacêutico que faz isso, não. Quem faz isso é balconista. Porque balconista ganha na venda. É a empurroterapia. E a gente finalmente conseguiu ver isso recente no Fantástico. Quem faz isso é o balconista. O farmacêutico ele não ganha com a venda de remédio. Muito pelo contrário, o farmacêutico ele organiza a farmácia e a venda descontrolada do medicamento. E é por isso que só é obrigatória a presença do farmacêutico dentro de uma farmácia. Sabendo disso, o que a galera faz, o Alisson? Abre drogaria. Sabe qual é a diferença de farmácia para drogaria? Sim. Sim. Qual é? Eu acho.
coisa, não, professora. Não, não. é que a farmácia, ela fabrica o medicamento, né? E a drogaria, ela revende o medicamento. É algo tipo mais ou menos Tá. assim. Na Né? verdade, a farmácia, ela trabalha com todo tipo de droga psicotrópica. Todas as drogas. E ela precisa, segundo a Anvisa, ter um farmacêutico lá. Qualquer hora que a farmácia está aberta, precisa ter um farmacêutico. Então, no mínimo, se uma farmácia funciona 24 horas, ela tem que ter 6 farmacêuticos. O salário de um farmacêutico é alto e ele só trabalha 20 horas de acordo com o conselho dele. Uma drogaria não se faz necessário que tenha um farmacêutico lá. Então, quem é que trabalha na drogaria? Só balconista e o dono da farmácia, que pode ser qualquer coisa menos ligada à saúde. Pode ser um empresário, né? Ele abriu. E aí ele tem acesso ao medicamento direto da indústria. Então, ele vende. E essa revenda, muitas das vezes, é uma revenda não autorizada, porque uma drogaria não é para ter todas as medicações. Então, o que é para ter, professor, numa drogaria? Analgésico, antitérmico, antibiótico, antiácido, antifúngico, produtos de higiene e beleza, fralda descartável, leite, né? Essas coisinhas assim, mais tranquilas. Mas uma farmácia não, ela já tem aquelas medicações psicotrópicas, medicações controladas. E aí, para burlar a lei, o que as pessoas fazem? Abre uma drogaria no bairro. E aí não tem uma fiscalização do CRF, que é o Conselho Federal de Farmácia, e aí funciona contento do jeitinho que a gente já sabe, o Arlisson. A pessoa chega lá no balcão, pede uma medicação, se consulta ali com o Google ou com... Agora também entrou uma galera aí que adora dar consulta, né? Que são os jornalistas, eles estão consultando, que é uma beleza. Né? Então, assim, sempre as pessoas falam, parece que você não gosta de médico. Gente, não é isso. Não é isso. Eu respeito tanto a qualificação deles, né? Só que, em primeiro lugar, eu respeito a minha enquanto enfermagem. E aí a gente observa que o maior erro está na educação da população. E como é que a população foi educada? Tem alguém com fone ligado. É o Sérgio Amadeu. Já. O que acontece? A população brasileira, ela foi educada pela indústria farmacêutica para consumir medicamentos. É assim que nós somos educados. Em outros países, a indústria farmacêutica não faz o que ela faz no Brasil, não. Você não encontra receita, um incentivo de pessoas estarem ingerindo medicamento, não. De jeito nenhum. Isso é crime nos outros países. Só no Brasil que é esse carnaval. Que a indústria farmacêutica chega aqui, faz e acontece. Hoje, se você acessar as redes sociais, você vai encontrar um monte de menina fazendo publicidade de medicamento. E um monte de gente indo lá comprar, principalmente os manipulados. É uma coisa absurda. Eu não sei por que isso não é crime. Não sei, até hoje eu não consigo entender por que isso não é crime. Isso é um desrespeito com a população. O aumento. Fala, Marcos. O aumento das vendas de ivermectina. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando abrem um hospital na cidade, isso não significa progresso. Isso significa que a população adoeceu. Então, quanto mais hospital você tem, mais tem uma equipe lucrando, um número pequeno de pessoas lucrando e a população perdendo. Quanto mais medicamentos você toma, vamos lá, por que vocês acham que no Acre tem tanto renal crônico? Alguém tem assim uma pálida ideia por que aqui no Acre a gente tem tanto renal crônico? Olha, só Hospital do Rim em Rio Branco são 2. Hospital do Rim aqui em Rio Branco são 2. Em Brasileia tem 1 e em Cruzeiro do Sul tem outro. O Acre é um ovo. E nós temos 4 Hospital do Rim no território acreano. Alguém assim acha, por quê? Por que será que a gente tem? Justamente pela venda indiscriminada de medicação. Como a gente está vendo agora farmacologia, mas não sei se a senhora vai passar essa parte, né? Tipo assim, além do alto índice de venda de remédios, né? Tem efeitos colaterais, né? Tem aquele lado profilático e tem um lado que acaba afetando o nosso organismo, né? Justamente como o remédio
passa, né, por vias e chega a chegar no rim. Exatamente. Então, por isso que aumenta o... Todo medicamento que entra... Vamos pensar aqui, professora? Liliane e Marcos, vamos pensar aqui comigo. Todo medicamento que você ingere, ele entrou por via oral, oftálmica, ocular, vaginal, retal, ele entrou no teu organismo. Ele vai ter que sair, não vai? Quem faz a excreção? E a uretra. Uretra, bexiga. Então, por que vocês acham que aqui em Rio Branco, em toda esquina, tem alguém com infecção urinária? É a primeira vez que você tem infecção? Não, menina. Só esse ano é a terceira vez que eu tenho. Aí vamos ver quais são as medicações que o fulano toma. Vocês sabiam que foi recolhido pela Anvisa a nimesulida? O Torcilax? Vamos lá. Todo anti-inflamatório, ibuprofeno também, todo anti-inflamatório, o que ele faz com o teu organismo? Paralisa o teu rim. Todo anti-inflamatório, ele é nefrotóxico. Oi, Miriam. Pior que toda vez que você vai no posto sentindo qualquer coisinha na coluna, alguma coisa, a primeira coisa que eles passam é isso, ibuprofeno, nimesulida e exatamente, mas a nimesulida ela foi tirada de circulação e ela foi substituída, tá? Ela foi substituída por um outro medicamento. E aí foi quando entrou na modinha o ibuprofeno. Aqui no Acre, o estado do Acre, ele já recolheu e ele só distribui em situações específicas de uma doença X, tá? Então, assim, o uso já está sendo controlado. Era para ter sido abolido, mas hoje ele está mais controlado. Mas o que acontece? Esse medicamento você compra em qualquer drogaria, em qualquer farmácia, sem receita. O problema não é o medicamento existir, o problema é a população usar de uma maneira criminosa, porque a indústria farmacêutica, o que ela pratica no Brasil é crime. Ela incita a população a fazer a utilização de medicamentos que ela nem precisa. Aí aqui no Acre, pela dificuldade... Hoje lá na UPA, a doutora passou essa nimesulida pra mim. Hoje na UPA lá, a doutora passou essa porque a nimesulida, ela é um anti-inflamatório. E você tava com um problema na coluna, né? Segundo o que você disse. Para tratar problemas na coluna, se a gente for observar lá quais são as medicações que o SUS disponibiliza, uma do topo, tilatil, depois de mesulida e lá no finalzinho, piroxicam. Tá? Só que piroxicam é mais difícil de você encontrar e ele altera muito mais a função renal. Todos esses vão alterar a função renal. Agora desses, qual é o que menos altera? Nimesulida. Entendeu? É por isso que a pessoa tem que fazer medicina, para ela saber qual é a alteração que vai trazer e qual é a mínima alteração possível e se essa alteração é realmente necessária frente ao que você está apresentando. Entende? Por isso que agora a maioria dos médicos não querem mais prescrever medicamento, eles querem prescrever cuidado. Só que terapia do cuidado é com nós, né, bebê? Aí não rola. Não tá rolando. Mas a professora era tão grande que eu chorava. Exatamente. Tá? Quando tem necessidade... Eu sempre falo assim, eu sou contra a terapia medicamentosa. Eu não gosto de medicamento. Quem me conhece sabe que eu não gosto de medicamento. E quem me procura como paciente perguntando qual é o medicamento que eu indico, eu não indico medicamento nenhum. Não sou médica, não sou farmacêutica, eu não gosto de medicação. O que eu gosto? Oi, professora. É tão incrível que as orientações agora, eles pedem que seja orientado pelo médico e a supervisão do farmacêutico, né? Tem até agora o farmacêutico está entrando Exatamente, junto, né? É aí que a gente vai chegar. Nas farmácias que funcionam com uma estruturação adequada, tem um cadastro dos médicos. E aí, se o farmacêutico achar que aquela prescrição não está contento, ele pode barrar a receita. O farmacêutico ele tem esse poder de bloquear uma receita. Ou aconteceu uma vez comigo que o médico lá da UPA passou uma medicação e aí lá no posto de saúde eles não conseguiram entender o que o médico tinha escrevido, né? Porque hoje as receitas são mais digitadas, mas tem médico ainda que consegue fazer isso. E aí o farmacêutico ele não autorizou o medicamento porque ele não conseguiu entender o que o médico estava fazendo. E olha que a gente se esforça, viu, pra entender. Aí ele perguntou o que eu estava sentindo, e aí, só que lá dava
dele que era outra medicação e ele falou que estava errado. Então ele não autorizou a compra do medicação. Essa é a função do farmacêutico. Todo mundo acha que o farmacêutico é aquele que vende o remédio. Não, o farmacêutico não vende o remédio. O farmacêutico, ele está ali para organizar a farmácia. É diferente. E para barrar receitas que não condizem com a verdade. Agora, gente, para comprar algum remédio com receita assim, que seja tipo receita de antibióticos, essas coisas, tem que fazer um cadastro com o CPF. Aí eles ainda perguntam se pode, qualquer coisa pode ligar pro médico, alguma coisa assim, ver o CRN. E vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil a gente burlar o sistema. Porque se tem uma coisa boa que foi feita, foi a regulamentação da Anvisa baseada na medicina dos Estados Unidos. Tá? E aí o primeiro passo foi a criação do cartão SUS, em que fica tudo dentro de um sistema. O segundo passo foi a criação do cartão Gemos. A criação do cartão Gemos diz qual foi o teu diagnóstico, qual foi a conduta médica e qual foi a medicação. E se tu pegou essa medicação. Mas, professora, eu não peguei no posto porque não tinha, eu comprei na farmácia. O que a Francisca acabou de falar. Cadastro. Tudo dentro de uma rede de dados que o Gemos tem direito a fazer o acesso. Então, a gente tem como saber se o paciente ele fez a adesão completa ao tratamento. Então, não adianta mais a gente chegar lá no posto de saúde e falar assim, eu tive isso ano passado, eu fiz o tratamento e não deu certo. Aí o médico vai puxar lá, você vê que realmente ano passado foi passado tal coisa para você, mas não está constando aqui que você voltou, não. Hein, professor, esse aplicativo aí, ele mostra, né, se você pegou, você pegou medicação. Exatamente. Se você não pegou, por isso que agora, toda vez que você chega na unidade, ele pergunta cartão SUS e o número do Gemos. É o teu documento de identificação. Então, assim, o Brasil, ele tá correndo atrás de organizar, tá? Isso aí não é novidade. Já era para estar organizado. Mas a gente tem uma dificuldade aí por conta da falta de adesão da população. Porque é muito mais fácil você se consultar com o balconista, com o Google, com o jornalista, do que você esperar uma consulta médica. Outra coisa, todo mundo só quer ir ao médico quando está doente. O SUS não foi criado para tratamento, o SUS foi criado para prevenção. Então, o ideal era você ir ao médico uma vez ao ano para fazer check-up. No mínimo. Por isso que tem Outubro Rosa e Novembro Azul. Já para incentivar, lembrar você, mas eu não estou sentindo nada. Mas por isso mesmo, venha. Vamos ver como é que tá as suas taxas. Ver como é que tá o teu organismo. Hein, professora? Oi. Professora, o problema é o médico, né? O problema é o médico, né? Que a gente não encontra, né? Então, dentro dos postos de saúde, quando a consulta é eletiva, é mais fácil. Né? Você vai lá e você agenda agora. Não fica mais lá esperando, pegar ficha e tudo mais. Então, você agenda. Geralmente, você fica ali esperando pegar ficha, mas para fazer o agendamento. Então, você não se consulta mais no mesmo dia no posto. É uma consulta agendada. Mas eu tô com febre, gente. Eu tô com dor de cabeça. Não tem como esperar, não. UPA. Para isso tem a UPA. A UPA, ela foi criada para isso, né? Pronto atendimento 24 horas. Não é porque ela fica aberta 24 horas. É porque ela tem 24 horas para resolver o seu problema. Unidade de pronto atendimento em 24 horas. Aí vamos lá. UPA faz investigação, diagnóstico e tratamento? Não. UPA faz intervenção. Hoje eu não estou bem. Acordei com uma dor de cabeça daquelas, uma cólica. Não estou bem, gente. Eu preciso de um atendimento. Aí você vai lá na UPA. O que a senhora tem, dona Vanessa? Uma dor de cabeça, náusea, tô menstruada e tô com muita cólica. Pronto, atendimento, uma medicação para Vanessa. Se for necessário, um exame. Aí depois eu faço o que com isso? Vai para casa e vai pro postinho. Pegar a ficha para ir pro posto. Porque a UPA não faz diagnóstico e tratamento. A UPA resolve o sintoma imediato. O problema não é a falta de. O problema é onde você busca que está errado. Em outros estados, eles não têm a quantidade de UPA que nós temos aqui no Acre. O Acre tinha tanta UPA que o Ministério da Saúde mandou fechar uma. Vocês não lembram que a UPA lá do Tucumã, né, ela foi fechada, porque o Acre tinha UPA demais. Falou, espera aí, a quantidade da população de vocês é muito pequena para esse número de UPA que tem aqui. Vocês estão com 4 UPA, o que é isso? Pode fechar. E aí o governo do estado, que na época era um médico à frente, ele falou assim, cara, eu não vou fechar isso aqui não.
Já sei, vou mudar. Aí transformou em policlínica. Aí ele achou que estava pouco, abriu outra. Então, o estado do Acre ele tem 2 policlínicas. E às vezes a pessoa fala assim, saúde lá fora é muito melhor. Eu te convido a passear lá fora. Te convido a você passear lá fora. Uma coisa é você ser transferido, referenciado de TFD para o tratamento. Lá tem mais recursos? Tem. Mas tenta morar num bairro lá de São Paulo, pega a dengue e vai numa UPA lá pra tu ver se tu é atendido em 24 horas. Tu morre na fila. É super difícil. Digo que eu passei uma crise de labirintite lá. Para eu conseguir usar uma lá não é UPA, lá é outro nome lá. É outro nome lá. Eu não consegui usar a unidade. Eu tive que quase falar com o presidente da República. É difícil, lá pra fora é difícil. Aí todo mundo fala, a saúde do Acre não presta. Aí quando aquele governador que era médico falava assim, ó, o Acre tem saúde de primeiro mundo, todo mundo virava a cara. Mas quem foi lá para fora buscar atendimento sabe que no Acre tem saúde com dignidade, sim. Agora, pode ser melhor? Óbvio, gente. Porque o que o governo do estado do Acre oferece para a população é o mínimo. Não é mais do que a obrigação. E tem que melhorar cada vez mais. Só que a gente tem que engolir que o estado do Acre, frente a outros territórios brasileiros, ele é mais estruturado no quesito saúde, sim. Tá? Lá para fora, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um hospital, né? Eu acho que assim, a culpa também é dos funcionários. Você chega no posto, o enfermeiro te atende com a cara de toba, não sei o quê. As pessoas reclamam disso, entendeu? Uma pessoa que está debilitada chega no hospital desse daí, é super maltratada pelas pessoas que tem que acolher. Aí a pessoa reclama da saúde em relação a isso aí, porque remédio tem, tu sai com a tua receitinha, tu já pega na farmácia, o remédiozinho. Entendeu? A questão são as pessoas. Por incrível que pareça, as pessoas amam o que fazem. É isso que eu estava dizendo. O atendimento, né? Passado que a gente lá eles fazem tipo umas, não sei, eu acho que só contrata quem não tem, né? Todo lugar tem, né? Um malefício, mas assim, se você conseguiu ser atendido, lá você vai ser praticamente colocado no colo. Gente, é o seguinte, com relação ao atendimento, concordo com a Miriam, tá? Mas vamos entender como é que é a nossa cultura. A cultura acriana é forjada por quem? Nordestino, não é? A maioria da população acriana aqui é imigrante de nordestino. Nordestino é tudo afável, né? Tudo gente boa. Misturado com o quê? Com índio. Com índio. Mistura do índio. Aí rodou mais um pouquinho, misturou com quem? Com quem que a gente foi misturado? Com libanês. Misturou mais um pouquinho, com quem foi que a gente foi, né? Boliviano. Só uma turma que adora atendimento. Então, a cultura acriana, ela peca muito no quesito atendimento, porque é uma cultura, né? E essa cultura ela é tão intrínseca que a gente só percebe que a gente está maltratando quando a gente é maltratado no atendimento, né? Quando a gente vai ali na Bolívia, vocês já perceberam como é que é o atendimento na Bolívia? Horrível. Foi com boliviano que a gente aprendeu a atender. Foi com boliviano que a gente aprendeu a atender. Remédio caseiro resolve tudo. Né? Então, assim, precisa melhorar. Mas olha o que acontece. Os profissionais, eles quando entram no serviço, eles não querem mais fazer capacitação, minha gente. Eu tô dizendo porque eu já estive lá dentro. Tem o NEP, que é um núcleo de educação permanente. Tem esse NEP em todo o hospital. Em todo o hospital tem um NEP. Os profissionais ganham para fazer os cursos. Gente, o governo do Acre manda profissional para fora para fazer curso para se capacitar. Quando ele não consegue mandar um grupo expressivo para fora, sabe o que ele faz? Contrata uma equipe de fora para vir dar treinamento aqui no Acre. E isso eu não estou falando de um governador X ou Y, eu estou falando do governo do estado. Tem isso assegurado pelo NEP, vem verba federal para isso. Os profissionais vão? Não vão. Digo isso, sabe por quê? Porque eu faço articulação com os NEPs de todas as unidades e antes da pandemia, quando o aluno podia, né, ter aula normal, eu levava os alunos para preencher os cursos.
para o repasse continuar vindo. Quem foi meu aluno lá no passado lembra, a gente vivia dentro do Corém fazendo curso. Vivia lá dentro do laboratório, do auditório da maternidade fazendo curso porque o grupo de funcionários não queria participar. Lá na fundação, o auditório enorme, maravilhoso, cabe 300 pessoas. Os profissionais vão? Não vão. Então, assim, tem o recurso, tem a intenção, mas o que falta é a adesão por parte dos funcionários. Então, nisso, sim, eu concordo com a Miriam. Tá? O quesito atendimento no Acre realmente deixa muito a desejar. E quando você encontra alguém que faz a obrigação dele, essa pessoa é considerada anjo. Perfeita, maravilhosa, incrível. Quando, na verdade, está fazendo só a sua obrigação. Só o que ela está sendo paga para fazer. Né? Então, vamos lá. Droga, ela vem do reino animal ou vegetal e ela ainda não foi sintetizada, ela só foi descoberta. Ah, isso aqui serve, digamos que a rifampicina. Vocês sabem que a rifampicina é uma planta? Então, pegou lá a rifampicina e observou que os índios usavam muito como antibiótico, né? Para tratar infecções ali bacterianas e tinham sucesso. Aí levaram a rifampicina, descobriram qual era a propriedade dela, transformaram em medicamento, porque virou um produto farmacêutico que foi tecnicamente elaborado dentro de uma finalidade. E essa finalidade pode ser profilática, curativa, paliativa ou para fim de diagnóstico. E ela volta vendendo isso para a população. Tá? Aí a dose. A dose do medicamento ela é uma fração. Então, é prescrito um medicamento e ele é colocado em dose. E essa dose é fracionada. E a dose ela vai ser determinada de acordo com a quantidade do medicamento que vai ser introduzida dentro do organismo para que ela possa produzir um efeito terapêutico e ela pode promover alterações e modificações nas funções do organismo e do metabolismo celular. Então, espera aí, professora. Todo medicamento ele vai trazer uma alteração no meu organismo? Sim, porque você está fazendo a ingestão de uma droga. Essa alteração é benéfica ou maléfica? Ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser maléfica. E esse malefício é maior que o benefício? Vale a pena o risco-benefício? Quem avalia isso é a equipe médica, tá bem? A equipe de enfermagem não avalia isso. Quem avalia é a equipe médica. O que é uma fórmula farmacêutica? Fórmula farmacêutica é um conjunto de substâncias que compõe aqui, ó, o medicamento. Então, é a forma como ele se apresenta. Aí, dentro dessa fórmula farmacêutica, vai ter o princípio ativo, que é o agente químico. O que é o princípio ativo? É o agente que está ali dentro. É a droga que está ali dentro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma droga. Professora, aerolina. Professora, a dipirona. A dipirona Sim. pode entrar, né? Como uma A dipirona é a fórmula farmacêutica. Ela é né? o princípio ativo. por isso que tem essas questões dos remédios. Por isso que tem essas questões dos remédios que são vendidos nas similar, farmácias, genérico, a gente vai chegar nele. São as classificações, né? Que dão, Isso. Né? São as classificações, né? Que dão Aí disso. vamos lá. O princípio ativo. Você precisa do Aerolin. O Aerolin é o nome de marca dele, é um nome comercial. Mas qual é o princípio ativo? O que tem dentro do Aerolin? O que tem dentro do Aerolin é o sulfato de sabutamol. Então, esse é o princípio ativo. O que tem ali dentro é sabutamol. O que o sabutamol é? Ele é uma droga vasoativa. Ele é vasodilatador. Tá? Então, ele vai abrir e é muito utilizado para abrir os brônquios. Mas ele também é vasodilatador e pode abrir os vasos sanguíneos também. Então, o princípio ativo é a droga que compõe aquele medicamento. E aí, vai ser adicionado um corante, né? E esse corretivo pode ser com relação ao sabor, à cor, se tem açúcar, se não tem açúcar. E qual é o veículo, como é que ele se apresenta? Qual é o volume, né? Ele vem em 1 ml, ele vem em pó, ele vem em 100 ml, ele vem em 50 ml, ele vem em quantas gramas, em quantas miligramas, tá? Isso é fórmula farmacêutica. Aí vamos lá, com relação à classificação que o Arlen falou agora. A classificação dos medicamentos, ela tem medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. E aí a gente vai tentar entender qual é a diferença de cada um deles e se tem o mesmo efeito e se são de confiança.
O que é um medicamento genérico? Calma aí. Referência. A referência, né, medicamento de referência ou medicamento de marca, significa que é um medicamento inovador que foi registrado na Anvisa e ele tem uma eficácia que foi comprovada cientificamente. Então, ele foi estudado, ele surge no mercado na intenção de revolucionar, de trazer um benefício para a população, né? E ele tem comprovação científica, porque ele foi testado pelo FDA, né? Que agora a gente está ouvindo muito falar, né, no FDA. O que é o FDA? O FDA é o núcleo de pesquisa que regulamenta tudo que todos os países podem usar quando o assunto é vacina e medicamento. Tá? Então, ele libera ali as fases de teste, fase 1, fase 2 e fase 3. Quando é comprovado na fase 3, é liberado como medicamento de referência ou medicamento de marca. Como exemplo, nós temos o Decadron, o Fenergan e também o Plasil. São só alguns exemplos. O que é o genérico? O genérico é um medicamento que tem o princípio ativo idêntico. É o mesmo princípio ativo do medicamento lá de referência ou de marca, né? Que também foi assegurado por testes que foi apresentado à Anvisa. Portanto, o medicamento genérico pode substituir o medicamento de referência que foi prescrito pelo médico e, em geral, ele tem um custo mais acessível. Professor, por que ele é mais barato se ele é a mesma coisa? Bora lá. Tem uma boleira aqui na minha rua e eu amo bolo. Adoro bolo, gasto um dinheiro mensal absurdo com bolo. Aí eu descobri que se eu aprender a fazer bolo, eu vou gastar menos. Porque eu fui no supermercado e eu vi a lista dos ingredientes, eu já sei quanto é que eu vou gastar, né? E eu já vi quanto é que eu vou gastar com gás, aí eu fiz as contas e por mês eu vou gastar bem menos se eu produzir. Aí o que eu faço com essa boleira? Eu vou lá e compro só a receita dela. Mesma coisa que os laboratórios do Brasil fizeram com os laboratórios de referência de marca. Ele foi lá e comprou todas as receitas. E aí ele traz isso para um laboratório brasileiro e manda o laboratório brasileiro do SUS fazer aquela receitinha ali, tudo bonitinho. Aí uma forma de eu baratear o meu produto? Na embalagem, né? Se eu troco a embalagem, eu consigo baratear. Porque a embalagem da minha boleira lá, ela compra uma embalagem mais bonita, aí ela coloca uma fita bonita de cetim, aí ela me dá numa sacola linda, aí ela bota uma tagzinha, ela bota uma balinha. Tudo isso é a embalagem que encarece o produto. Aí o SUS pega e faz o quê? Vamos tirar tudo que deixa esse produto caro e vamos deixar ele o mais barato possível, porque o comprador final sou eu. E aí o SUS compra esse medicamento, comprou a receita, comprou o laboratório, paga as pessoas para produzir e no final ainda compra esse medicamento. Por isso que o medicamento genérico é o mesmo princípio ativo, tem a mesma fórmula farmacêutica, o que difere é o que deixa o produto mais caro e eu mesma produzo. Então, se eu produzo, eu consigo baratear esse produto. Então, quando você chegar num local e a pessoa falar para você que o medicamento genérico não presta, é uma mentira deslavada, tá? Aí, o que a lei disse, tá? O ministro José Serra, lá em 2003, fez esse plano maravilhoso pra gente, porque o cara era economista, incrível, e ele falou, onde eu mais gasto dinheiro aqui é no SUS, é com saúde. E na compra de medicamento, não é nem no tratamento não, é na compra de medicamento. Então vamos baratear isso aqui. Aí ele barateou, abriu as farmácias do consumidor e lançou esse projeto do genérico, né? E aí a Anvisa falou assim, espera aí, José Serra, vamos ver como é que a gente faz aqui para melhorar essa situação. A pessoa que vai comprar, porque isso aqui também as farmácias vão poder comprar. A gente também vai vender, não vamos vender só para o SUS não. Vamos vender para as farmácias também. Eles vão poder comprar. Como é que eu vou assegurar que a população não está sendo enganada? Ok, vamos baixar aqui uma portaria, uma lei federal, em que tem a letra G bem grandona, dizendo que aquele medicamento é genérico e ele tem uma tarja vermelha. Então é colocado assim, em cima vem o laboratório que produziu,
o princípio ativo, né? Porque eu não posso usar o mesmo nome da marca. Vamos lá. O nome da loja da minha boleira é Pedacinhos de Amor. Eu comprei a receita. Eu vou ter que lançar o meu bolo. E eu não vou poder usar Pedacinhos de Amor, porque Pedacinhos de Amor já é como ela usa. Né? Então, eu vou ter que colocar outro nome. Aí eu já sei, eu vou chamar de bolo mesmo. Né? É isso que o genérico fez. Ele lançou aqui com o nome do produto mesmo. Então, ele lança com princípio ativo. Brometo de hipatrópio. Qual é o brometo de hipatrópio? O nome dele de referência, o nome de marca do brometo de hipatrópio? Atrovente. E é por isso que quando a gente trabalha numa rede de atenção pública, a gente não sabe o nome comercial de medicamento, nome de referência. A gente só entende princípio ativo. Porque você não entrega Atrovente na farmácia, você entrega brometo de hipatrópio. Você não entrega Tramal na farmácia, você entrega sulfato de tramadol. Você não entrega Berotec, você entrega fenoterol. Brometo de hipatrópio e brometo de fenoterol. Então, a partir de agora, a gente vai ter que entender, toda vez que tu pegou um medicamento de referência, tu olha qual é o princípio ativo. Porque no genérico ele já vem com o nome dele mesmo, ó, princípio ativo. Aí embaixo ele vem a posologia. Esse aqui vem dizendo que em cada 0,25 miligramas, tá, por ml desse produto, eu tenho brometo de hipatrópio dentro. Então, se eu puxo 0,25 miligramas, tá, se eu puxar 1 ml, eu tenho 0,25 miligramas de medicamento dentro dele. Essa barrinha aqui, ó, significa por ou a cada. Quando eu vou ler, eu leio essa barra como por ou em cada ou a cada. Se depois da barra não tiver nenhum número, só tiver a palavra ml, eu automaticamente coloco o número 1. Aí eu sei que o que vem antes da vírgula está dentro daquela quantidade de ml. Nesse caso aqui, eu tenho 0,25 miligramas de brometo de hipatrópio dentro de, ou em cada, ou a cada, ou por cada 1 ml. Por que é 1? Porque depois da barra, se não tiver número nenhum, automaticamente eu coloco o número 1. Então, se eu puxo 1 ml dessa solução, eu tenho quantos miligramas? 0,25 miligramas. E aqui na embalagem tem que dizer também como é que ele vai ser utilizado. Então, aqui, ó, ele é para ser usado por via inalatória. Tá aqui, ó, uso inalatório. Tá, a partir de quantos anos eu posso usar esse produto? Uso adulto e pediátrico, mas na pediatria até quando? Acima de 2 anos de idade. Professora de Deus, meu filho tem 6 meses, eu levei ele na UPA e prescreveram hipatrópio para o menino. Na pediatria, antes dos 2 anos, nós não utilizamos hipatrópio, nós utilizamos o fenoterol, uma outra droga, tá? Ou o sabutamol, ou até mesmo o Alenia, que é uma outra medicação. Então, fica de olho nisso, porque às vezes o médico prescreve algo que não está dentro do padrão que é para ser utilizado por aquela idade ou por aquele peso. Aí tem aqui, ó, o G bem grandão, indicando que esse medicamento é genérico, e essa embalagem bem simplesinha quando vem na embalagem, não é verdade? Porque às vezes vem tudo fora da embalagem só com rótulo. No rótulo mesmo do vidro do medicamento tem todas essas informações. Então, o medicamento genérico é o mesmo similar, é o mesmo de referência. A diferença é que ele foi comprado pelo SUS, a receita, e ele é produzido por um laboratório brasileiro e o comprador no final é o SUS. Então, ele consegue aí tirar todos os juros e baratear esse produto em até 60%. Aí tem a outra classe do medicamento, que é o medicamento similar. O que é o similar? Ele é identificado com a marca ou o nome comercial, tá bem? E ele possui o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. A diferença dele está relacionada só em alguns aspectos. Qual é? O prazo de validade geralmente do similar é menor. A embalagem dele é um pouquinho mais pobre, tá? A rotulagem é diferenciada e o tamanho e a forma do produto você encontra aí diferenciado também. Lá no medicamento de referência você só encontra em apresentações X. No similar, você encontra ele em todas as apresentações e em todos os quantitativos, tá? Essa é
a diferença. Então, os três, eles têm a mesma finalidade, a diferença está no preço final. O mais caro é o de referência ou de marca, tá? O similar, ele vem ali numa posologia diferente, tem uma rotulagem diferente, o tamanho do produto é diferente também, mas no final ele tem o mesmo efeito. E os similares também a gente pode encontrar os similares intercambiáveis. O que significa? Ele tem que informar na bula que são substitutos aos medicamentos de marca. Então, o paciente ele tem que saber que ele está comprando um similar. E, além disso, a Anvisa aqui, ó, ela tem uma lista atualizada dos medicamentos similares que já comprovaram que são iguais, comprovaram a sua equivalência. E aí, quem é que tem acesso a isso? Médicos, enfermeiros e farmacêuticos, mas a função de ficar de olho nisso aqui é do farmacêutico. Aí, vamos lá. Forma farmacêutica é a maneira física como o medicamento se apresenta. Então, ele pode vir em comprimido, suspensão, gota, frasco, tubo, frasco ampola, né? Pomada, creme. É como o medicamento se apresenta para você. Prescrição medicamentosa é um documento. E esse documento é a principal fonte de informação que nós temos. Então, ela deve ser autolimitada e deve constar nome do paciente, data da prescrição, registro e o nome do médico legível, nome do medicamento, dose, a frequência que você vai tomar isso, o horário de administração e a assinatura mais o carimbo profissional. E ela também pode ser feita por via verbal. Quando? Em situações de emergência, tá bem? E numa situação de emergência, eu aconselho vocês a todo medicamento que for prescrito de forma verbal, que você deixe a ampola próximo a você. Não joga a ampola no lixo para você saber quantas ampolas você utilizou. Geralmente isso numa situação de emergência ou quando você liga para o SAMU, tá? Vamos lá, você está num posto de saúde, não tem mais médicos e chegou um paciente com uma crise convulsiva. Você não vai deixar esse paciente morrer e nem vai encaminhar ele para o PS, porque você não sabe se ele vai chegar lá com vida. Ele já está dentro de uma unidade. O seu dever é ligar para o SAMU. E aí pode ocorrer uma prescrição verbal em situação de emergência e essa prescrição fica gravada. Então, você tem como se embasar ali em casos de processo. Princípio ativo é a substância isolada, tá? De um órgão animal ou vegetal e ela tem uma atividade farmacológica dentro do meu organismo. Aí aqui, ó, tem uma lei que ela falou o seguinte: se a receita for ilegível, a lei federal de 5.000 pode, Lilian, o paciente pode evoluir a óbito. A lei 5.991, no artigo 35, ele diz que a receita só será aviada se ela estiver em modo legível. Então, o farmacêutico pode, sim, barrar uma prescrição se ela estiver ilegível ou se estiver faltando algum dado ou ainda se o medicamento tinha que ser receitado numa receita branca carbonada, numa receita amarela, numa receita azul, numa receita verde e o médico, por algum motivo, né, ele errou na hora de prescrever. Então, o farmacêutico é a função dele não liberar a medicação e tem que voltar no profissional prescritor. Origem dos medicamentos. O medicamento ele pode ser de origem natural. Quando? Quando ele é extraído de órgão, de glândula, de plantas ou de peçonhas, tá? Um exemplo aqui, insulina. A insulina é retirada do pâncreas do porco e do coelho. Então, assim, e é administrado no ser humano. Por isso que a insulina é um medicamento caro. Para quem vai comprar insulina, sabe que a insulina é muito caro. E é por isso que o SUS distribui insulina em larga escala. Se tem uma coisa que não falta no Brasil é insulina. Falta seringa, mas não falta insulina para o paciente pegar. Né? Outro exemplo é o soro antiofídico, né, que também é tirado das peçonhas. Tinha lá o Instituto Butantan, que fazia a captação do veneno das cobras e das aranhas e dos escorpião para estar distribuindo aí no território nacional, para estar tratando o próprio veneno desses animais peçonhentos. Tem os medicamentos sintéticos, né? Os medicamentos sintéticos são preparados com auxílio da matéria-prima natural, mas eles não são resultado exclusivamente do trabalho humano. Ele é
do trabalho braçal. Ele é resultado do trabalho de um laboratório, tá bom? Como, por exemplo, o antibiótico. O antibiótico, ele vem ali do fungo do pão, ele vem das plantas, mas ele precisa passar por uma transformação, tá? E essa transformação necessita passar por um laboratório. Então, ele é um resultado final, é um medicamento sintético. E eu tenho o medicamento semissintético, que é quando existem algumas alterações que produziram essas substâncias naturais, mas ele tem uma finalidade de modificar as características da ação por ela exercida, tá? É quando eu utilizo uma medicação na finalidade de que o efeito colateral dela é que traga o tratamento que eu preciso. Um exemplo, sildenafil. Sildenafil, o nome comercial dele é Viagra. O princípio ativo é sildenafil. O sildenafil ele estava sendo pesquisado por um laboratório para desvio mitral, sopro no coração. Estava sendo pesquisado para aquilo ali. E observou que um dos efeitos colaterais do sildenafil era o priapismo, que era o quê? Ereção involuntária. Porque para ocorrer uma ereção, eu preciso de uma excitação dos vasos sanguíneos. E isso só acontece com substâncias vasoativas. E esse medicamento, ele é vasoativo, né? Então, o que aconteceu? Provocava esse efeito colateral. E aí você acha que é mais fácil vender um medicamento para sopro no coração ou vender um medicamento que provoca ereção? Melhor vender ele como provoca ereção, né? Então ele foi vendido, sildenafil hoje ele é vendido pelo efeito colateral que ele trata. Então na hora de vender para esse público, o nome dele é Viagra. Na hora de trabalhar com crianças cardiopatas, o nome dele é sildenafil. Professora. Oi. Professora. Porque tem muitos que infartam, né? Quando tomam Viagra e vai... Exatamente. Tem muito homem, né? Que Mas aí como é que é usa para tratar a doença cardíaca? Se o bicho faz com que a porra Na verdade, menino, o que entendi. acontece? Ele foi projetado para controlar a atividade cardíaca e é só um efeito colateral. Então, para a pessoa que é cardiopata, ele vai melhorar a função cardíaca, tá? Ele vai ali acelerar os batimentos cardíacos, trazendo uma normalidade para aquela pessoa que é cardiopata. Para uma pessoa que não é cardiopata, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, a pressão arterial e a atividade cardíaca. Só que a atividade cardíaca desse cidadão estava normal. E quando aumentou demais, o efeito colateral é o priapismo, que é a ereção. Aí esse cidadão, em vez de ficar em repouso, não, o que ele faz? Associa com álcool e drogas, outras drogas, e vai fazer uma atividade que exige completa desgaste físico. Então acelera ainda mais. Aí acontece o quê? Uma sobrecarga no aparelho cardíaco. E a pessoa morre durante o ato. Alguns só infartam, outros morrem mesmo. Tá? Entendi. Porque ele foi projetado para uma pessoa que tem débito cardíaco, problema cardíaco. E quando o médico prescreve Viagra, fala assim, ó, vou te dar esse medicamento, prescrito mesmo pelo médico, para você melhorar o seu desempenho sexual. É dentro de algumas condições. Tá? E aí o médico fala, não pode associar com bebida, antes você tem que fazer isso, isso e isso, e você tem que ficar mais passivo durante o ato sexual. É tudo explicadinho, bem direitinho. O problema é que as pessoas vão lá e compram de qualquer jeito, né? E fazem uso por conta própria e ainda associam com bebida alcoólica. Gente, toda droga dá lombra. Toda droga. Trabalhar na enfermagem, se você tiver um pezinho no psicotrópico, você vai se tornar um drogado. Porque a gente aprende a fazer associação medicamentosa para dar lombra. Muitas drogas associadas dá lombra. Quem já tomou Plasil na veia? O efeito colateral do Plasil é horrível. Para uma pessoa que é sensível à medicação. Ele traz um efeito extrapiramidal. A pessoa pode perder a consciência. Eu tomei Plasil e nunca mais tomo na minha vida. Tu ficou louca, nega? Eu sou alérgica, porque eu só falta em 2 dias. Muita lombra. Eu fiquei louca. Se eu tomar Plasil, eu confesso o pecado que eu nem cometi. Quanto mais os que eu cometi.
E é uma medicaçãozinha boba, né? Eu acho que é o mesmo é quase o mesmo efeito que a gente toma. Exatamente. Geral. Por quê? Porque a anestesia geral ela é depressora do sistema nervoso central. O Plasio também deprime o sistema nervoso central. É igual que faz endoscopia, né? Exatamente. E você vai ficar muito louco. É droga, é medicamento. A pessoa fala cada coisa que só Deus. Todo medicamento altera as funções do organismo. Tá? Então, assim, quem trabalha na área da saúde não precisa, e tiver um pezinho para droga, ele não precisa estar envolvido no crime não para isso. Basta ele juntar Lé com Cré das medicações que ele tem o mesmo efeito de uma droga e é muito mais difícil de tirar. Por isso que as pessoas que são compulsivas por medicamento, elas têm muita dificuldade de sair do vício. É um vício que pode levar as pessoas à morte. Tem um nome específico, né, professor? Tem, fugiu da minha memória, daqui a pouco eu lembro. Remédios haja presa também. Na verdade, Marcos, qualquer um. Só que o tarja preta ele já é de conhecimento do público em geral, né? Mas qualquer um. Se você misturar dipirona com dolantina, você faz cocaína. O efeito dela é de cocaína, né? Ou de heroína. A diferença é que você não vai cheirar, você vai injetar na veia. Mas o efeito dela na corrente sanguínea é o mesmo. E tantas outras drogas. Tantas outras. É tudo droga, gente. É droga. E aí você fica entrando em contato com essa substância no seu organismo de brincadeira. Professor, um irmão de uma colega da gente trabalhou com a gente. Ele era muito viciado. Ele mesmo se aplicava. Ele tinha uma farmácia que ele pegava. Era um esquema assim para ele ficar pegando fiado. Exatamente. Agora eu não lembro qual era o remédio. Ele mesmo aplicava na veia dele. Aí acabou com o tempo essa loucura de ele surtar. Que ele foi proibido de tomar a medicação, né? De pegar, tomar a medicação, né? Não conseguia mais pegar pra ele, ele acabou cometendo suicídio. É vício. É droga. A gente não pode esquecer que é droga. Quando a gente fala de tratamento para droga, a gente só pensa naquela droga lá da bocada, né? Aquela droga pesada. Não, medicamento. Medicamento é droga. E é por isso que nós, como profissionais da área da saúde, nós não podemos induzir o uso de droga. Nós devemos romper. Enfermagem trabalha com desmame de medicamento e não mandando as pessoas tomarem medicamento. Gente, eu vejo profissional da área da saúde, da enfermagem, principalmente, que pega medicamento no hospital e leva para casa. Gente, quem tem medicamento hospitalar em casa é porque quer usar. Eu não tenho. Se você vier na minha casa hoje, o único medicamento que você vai encontrar é dipirona, suspensão para as minhas filhas, porque em caso de uma situação aqui, uma dor de dente aqui, uma dor de cabeça ali, eu tenho, mas eu não tenho um comprimido de dipirona para mim, para o meu marido. Eu trabalho com outras práticas alternativas. Eu não trabalho com medicamento. As minhas filhas nunca tomaram antibiótico na vida. Eu sou contra a terapia medicamentosa. Eu vou tomar medicamento quando? Quando houver a necessidade. Por exemplo, tive Covid, tomei a medicação. Tive pneumonia, tomei a medicação quando eu sou retardada. Agora eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu vou tomar medicamento? Não vou, não. Eu tô enjoada, eu vou tomar medicamento? Não vou. Porque é uma droga dentro do meu organismo. Oi. Professora. O anticoncepcional é praticamente a mesma coisa, sabia? Quando, tipo assim, ó, eu tomo muito tempo. Quando eu não tomo, eu fico com muita dor de cabeça. Quando eu tomo, a minha dor de cabeça passa. Aí, quando eu tomo, a minha dor de cabeça passa. É uma droga injetável. Ou de uso oral. Ou subcutâneo. Anticoncepcional é uma bomba. Uma bomba, né, Marcos? Eu sempre falo, o Marcos fez saúde da mulher comigo. O melhor método contraceptivo que não tem nenhuma contraindicação é o preservativo. então, assim, eu não utilizo anticoncepcional. Nenhum tipo de medicamento. Ciclo 21 nenhum tipo de medicamento. Nós temos... olha, quem lê a bula de medicamento não toma. Ciclo 21 ia me deixando louca. Ciclo 21 ia me deixando louca. Adquirir síndrome do pânico, tudo que a senhora imaginar. Pressão alta, achar que qualquer hora eu tava morrendo, que eu infartado. Eu fiz todo tipo de exame e não deu absolutamente nada. Parei de tomar anticoncepcional, tô excelente. Toda medicação. Oi. Professora, a senhora é a favor do
De coisas naturais, de tratamento. De coisas naturais, de tratamento. Fitoterapia e chás? Não, Leane, não. Tratamento Não, fitoterápico. sabe por que isso. não? Porque vamos lá. A gente acabou de aprender que a droga, ela provém do reino animal e do reino vegetal. Aqui na minha casa, na minha janela, eu tô olhando, eu tenho um pé de rifampicina. Quando eu compro a rifampicina na farmácia, ou ela vem manipulada, eu sei exatamente a quantidade de miligrama que tem dentro dela e que eu vou estar aplicando ou que eu vou estar ingerindo. Quando eu pego a planta e eu fervo em 1 litro, 2, 3 litros de água, eu não sei a quantidade de droga que eu estou ingerindo. Então, eu posso fazer uma intoxicação hepática ou uma intoxicação renal. Não é porque é natural que não é medicamento, tá bom? É uma droga. E aí a gente não pode ficar utilizando. Não pode, a gente não deve, na verdade. Agora sim, professora, qual é o medicamento, assim, a senhora prefere? Um antibiótico natural ou um antibiótico manipulado, um similar de referência? Eu prefiro o antibiótico natural. Quando? Quando ele passa por uma farmácia de manipulação. Exemplo, tratamento antifúngico agora. A gente pode tratar cândida com óleo de coco ou com o óleo de melaleuca. Aí você vai pegar um óleo de coco e vai passar? Não. Você vai comprar ele numa farmácia de manipulação, que ele foi dosado especificamente para você. Então, o tratamento natural, ele é muito bem-vindo quando eu sei exatamente a quantidade de droga que está entrando no meu organismo. Tá? Então, a cultura do chazinho da vovó, eu sou completamente contra, porque você não sabe o quanto de droga que você está ingerindo. Né? Tá do crajiru, gente, né? Quando a pessoa fala assim, ó, aí eu falo, tá, quanto de crajiru? É pelo menos pesado? Não, é um punhado. Um punhado, pega tantas lascas. Gente, a gente não sabe. A gente ganhar neném, a primeira coisa que a mãe faz era um balde de chá de Pois é, então a gente não sabe a quantidade de droga que tem ali dentro. Então, Leane, não, eu não sou a favor, tá? Inclusive, não é difícil de sair a tinta até da panela. É difícil de sair a tinta até da panela. E o negócio fica grudado lá na panela uma vida, gente. Não faz isso não. Vocês sabiam que o maior índice de intoxicação hepática aqui no estado do Acre é por medicamento natural? O Hospital de Doenças Tropicais recebe direto paciente intoxicado. Tá, mas se intoxicou com o quê? A pessoa fala, eu nem tomo remédio. Aí o médico pergunta assim, e chá? Aí ele fala, de crajiru, cavalinha, pata de vaca, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente... Tem até a ervazinha da Tem até a ervazinha da dipirona, né? Tem sim. Tomou o chá da erva Tem. amarga Toda pra caramba. droga que ela foi sintetizada e virou medicamento, ela veio do reino vegetal e tá aqui na floresta amazônica. Né? As pessoas que conhecem ali de planta, os índios, por exemplo, eles têm tratamento natural para absolutamente tudo. Eles conhecem plantas que a ciência ainda nem chegou lá para pesquisar. Né? Por exemplo, teve uma aldeia que tratou a comunidade de forma preventiva com o cambô, que é a toxina do sapo. Tratou com cambô e não teve nenhum caso de Covid lá. E aí vai falar isso para um grande laboratório. Imagina. Não, claro que não serve, não tem evidência científica. Tá? Então a gente tem que ter cuidado também com o tratamento natural. Não é porque é natural que não é medicamento, tá? E apresenta a minha avó que sabe remédio. Minha avó que sabe remédio até pra engravidar. Menina, na família do meu marido tem essas neuras aí, uns remédios pra engravidar. Eu fiz tratamento mesmo, eu não tomei o chazinho da avó dele não, que disse que ela tem um chá lá que todo mundo engravida. Eu falei, não, deixa quieto. Então vamos lá, ação do medicamento. Ele pode ter uma ação local, uma ação geral ou sistêmica. Na ação local, é onde a gente passa o medicamento, ele atua. Por exemplo, né? Para mim tá aparecendo. Para vocês também tá aparecendo o slide? Pra mim tá normal. Está certo. Tá. Pra mim tá normal. Tá vendo aí, gente? Pra mim também tá normal. Ok. Pra mim Então, também vamos tá lá. normal. O medicamento ele tem uma ação local. Quando que isso acontece? É quando ele tem a ação dele no local que ele é administrado. Exemplo, na pele, né? Você faz ali uma aplicação direta
de uma cobertura para uma ferida, né? Ali tipo uma pomada. Queria conversar com vocês sobre a diferença de creme e pomada. Alguém sabe a diferença? Nystatina é creme, Nystatina pomada. A pomada é Não vou falar não. Não vou falar não. O Marcos eu sei que sabe, que eu já peguei no pé dele. E não tem nem como esquecer, né? Não tem nem como esquecer, né? Ó, a pomada, ela é a base de óleo, tá? Então, ela faz uma cobertura e uma proteção, porque o óleo é incompatível com a pele, né? Você passa ali óleo e a cobertura fica oleosa. A pele, ela não consegue absorver. Então, a pomada, ela faz cobertura. O creme, ele é a base de água, então ele é absorvido pela pele. Quando você passa o creme e você continua fazendo esfregaço, a sua pele vai absorver aquela água, porque o veículo daquela medicação é água. A pomada, o veículo dela é óleo. Então, quando você passa a pomada, quanto mais você esfrega, mais oleosa a sua pele fica, mas ela não acaba ali na sua pele. Então, ela cria ali uma barreira de proteção. Então, você vai encontrar o mesmo medicamento na apresentação creme, pomada e às vezes até em geleia, tá? Então, essa é a diferença. Já grava aí no coração para quando for numa farmácia e comprar uma medicação, aí vai perguntar assim, ó, creme ou pomada? Aí você vai ter que entender qual é a finalidade daquela pergunta. Aí tem gente que fala assim, ó, tanto faz. Não, tanto faz não. Tá? Vai depender do que você quer. Você só quer proteger a sua pele, né, aquele local, ou você quer tratar, você quer que seja absorvido, você quer reidratar. Então, tem que saber aí a finalidade. A ação local também pode ser feita pela corrente sanguínea. E um exemplo que eu deixei aqui para vocês é o contraste radiológico. Eu aplico o contraste na veia do paciente e esse contraste funciona como um filme revelador. Ele vai entrando ali na corrente sanguínea e os órgãos vão aparecendo no aparelho em que o paciente vai ser submetido para verificar como é que está a função dos órgãos e se tem alguma anomalia dentro deles. E também pode ser administrado pela mucosa, né? Como, por exemplo, um supositório retal, uma aplicação vaginal, uma inalação, tá? Ou quando a gente coloca direto ali na conjuntiva. E uma ação geral e sistêmica é quando eu aplico um medicamento em um local, mas ele tem uma ação dentro de todo o meu sistema. Como, por exemplo, eu apliquei o medicamento na corrente sanguínea e através da corrente sanguínea, o medicamento ele passou por todo o meu sistema através da circulação, trazendo aí benefícios para o meu organismo frente ao tratamento que eu estou submetendo o meu paciente. Aí a ação dele pode ser remota. Como que é uma ação remota? Quando ela ocorre numa parte distinta do organismo. Exemplo, eu peguei uma droga que estimulou um órgão, por sua vez estimulou outro órgão. Como, por exemplo, a digitalina, ela atua no coração. Ela vai lá e aumenta o débito cardíaco, tá? Aumentou aqui a circulação através dos batimentos cardíacos. Quando ela aumenta a circulação, consequentemente, ela fala lá para o rim, ei, filtra mais rápido. Então, eu tenho uma ação remota. A intenção era aumentar a atividade cardíaca, mas, por consequência, aumentou também a atividade renal. Então, todo medicamento que altera a função do coração, automaticamente altera a função renal. Isso é uma ação remota. E eu tenho também uma ação local geral. Por exemplo, eu aplico a droga num local e ela vai fazer um efeito generalizado. Um exemplo, eu pego uma droga aqui, ó, a epinefrina. Peguei a epinefrina e coloquei na mucosa do nariz. Porque esse paciente estava com epistaxe, que é um sangramento nasal, botei a epinefrina no algodãozinho e coloquei no nariz do paciente e levantei a cabeça dele. O que a epinefrina vai fazer ali na mucosa nasal? Ela vai estancar a hemorragia. Mas como, gente? Simples. Ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea, vai cair nos grandes vasos e vai aumentar a pressão arterial. A gente já sabe que quando a pressão arterial aumenta, o vaso fecha. Ele diminui o calibre. Então, eu tenho um tratamento local que tem uma ação sistêmica. Então, quando alguém falar assim para você, é só um cremezinho. Não, é só uma pomadinha. Não. Você vai estar passando no maior órgão do seu corpo.
que é a nossa pele. Então, vai sim cair na corrente sanguínea e pode ter uma ação remota ou até mesmo uma ação geral e sistêmica, tá? Muito cuidado. Forma de apresentação dos medicamentos aqui também, ó. Os medicamentos são apresentados no mercado nos seguintes estados: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Professora, eu nunca vi medicamento em forma de gás, não. Não? Ozônio? Oxigênio? Não? Ainda não? Vácuo, ar comprimido. Lembra não? Ou medicamento líquido, que eu faço uma ação vaporizante para trazer um efeito no organismo. Uma nebulização. Não é? Sólido, pode ser comprimido, pó, drágia, cápsula, pastilha, enema, clister, lavagem, irrigação, supositório, pomada e creme. Líquido, solução, xarope, elixir, emulsão e os colírios. Gasoso, oxigênio, carbogênio, aerosol, aerolim spray, tá? São só alguns exemplos, existem vários outros. Ações terapêuticas já expliquei para vocês, mas um exemplo aqui de uma ação curativa ou de uma ação específica, né? Ação curativa é quando ela vai remover o agente causador da doença. Exemplo que eu deixei para vocês foi o antibiótico. Estou com uma infecção bacteriana e eu estou com febre, às vezes infecção purulenta, né? Tem uma formação ali de pus. Então, administro um antibiótico que vai matar a bactéria que está causando aquilo ali e todos os outros sintomas serão resolvidos. Uma ação paliativa, que é quando eu alivio os sintomas da doença. Eu não estou tratando a doença, eu só estou aliviando os sintomas. Vamos lá? Exemplo, analgésico. Hoje eu estou com muita dor de cabeça e eu não sei qual é a causa dessa dor de cabeça, mas eu quero resolver a dor de cabeça. Então, eu vou fazer um tratamento paliativo ou para o sintoma, né? Dengue, por exemplo, não tem um tratamento específico, tem um tratamento sintomático. Você está com febre, analgésico. Tá com dor? Ou tá com febre? Antitérmico. Tá com dor? Analgésico. E assim vai. Ninguém trata a dengue. Você trata os sintomas que a dengue tem. Chikungunya, zika, agora o Covid. Você vai tratando os sintomas. Você não trata a doença. Então, são todos os tratamentos que a gente tem para essas patologias, são tratamentos paliativos ou tratamentos sintomáticos. E eu tenho também o tratamento da terapia de substituição, que é quando ele repõe uma substância que no meu organismo ou está em baixa produção ou a produção é inexistente. Um exemplo, a insulina. Né? A insulina é um hormônio produzido no nosso organismo que, na falta dessa produção, ele pode ser substituído. O anticoncepcional também, só que no anticoncepcional você não está ali numa baixa produção. O que você quer, de fato, é alterar essa produção dentro do seu organismo, né? E é por isso que eu sou contra, porque ela fala para os órgãos, né, ali para os órgãos reprodutores, para eles evoluírem, para eles perderem a sua capacidade. Então, afeta ovário, tireoide e glândula pineal. Todo anticoncepcional faz isso, porque ele mexe com o sistema glandular e manda ele evoluir, para ele perder a sua finalidade, porque você faz uma terapia de substituição mensal, diária, trimestral, semestral, anual, a cada 3 anos, né? Aí eu gostaria que vocês pegassem a diferença da farmacodinâmica para a farmacocinética. O que é a farmacocinética? É o caminho que o medicamento faz dentro do meu organismo, tá? Não é o estudo do mecanismo de ação, é o caminho, por onde é que ele passa. Então, quando eu ingerir ele, eu vou estar ingerindo por alguma via. E essa via pode ser enteral ou parenteral. Após a ingestão, ele vai passar pela absorção. Vai ser absorvido pelo meu organismo. Depois da absorção, ele vai ser distribuído. Essa distribuição é na corrente sanguínea. Depois, ele vai ser biotransformado, tá? E essa biotransformação acontece lá no meu fígado. Então, todo medicamento, ele é biotransformado no fígado. Então, sim, todo medicamento lesiona os hepatócitos, que são as células que compõem a parede do meu fígado.
todo medicamento é hepatotóxico. Quando ele não é hepatotóxico, ele é nefrotóxico, porque aqui, ó, mais um caminho da farmacocinética é a excreção. Então, ele cai na minha circulação, passa pelo meu fígado, onde ele é metabolizado e biotransformado, e depois ele vai ser excretado. Então, ele é hepatotóxico ou ele é nefrotóxico. Isso na melhor das possibilidades, porque na maioria das vezes ele é os dois, hepatotóxico e nefrotóxico. Mais uma vez, nós já falamos aí da maioria dos pacientes aqui no Acre que são nefropatas. Mas vocês sabiam que nós temos um hospital do fígado no estado? Sim, fica na fundação. Exatamente. Sim, fica na fundação. Era até que eu ia falar, além do rins, o fígado e o estômago também sofre muita alteração com o efeito. O estômago, quando o medicamento é por via oral, né? Que é pela via enteral. Tá? Que é quando eu vou fazer a ingestão oral. Então, a população acriana hoje, por falta de consciência medicamentosa, ela é altamente doente do aparelho gastrointestinal, do aparelho digestivo, né, do aparelho hepático ali, e também do aparelho excretor. Porque todo medicamento é hepatotóxico ou nefrotóxico. E é por isso que aqui no Acre a gente tem um hospital do fígado e vários hospitais do rim. Então, se a gente observasse a dinâmica dos medicamentos, nós ficaríamos cada vez mais longe deles. Um exemplo claro também, assim, na parte do estômago. O antibiótico, né? Como a gente está por via falando oral. dele. Ele causa um desgaste na mucosa. E é por isso, Marcos, que alguns medicamentos, ele não vem na forma comprimido, ele vem na fórmula cápsula. Tá? E aí me deixa doida quando eu pego uma pessoa abrindo uma cápsula assim para ingerir. Tem uma finalidade dele ser encapsulado. Se ele está encapsulado é porque aquela cápsula vai eclodir no intestino. Então, ela foi feita para passar pela ação do suco gástrico e eclodir no intestino sem causar malefício para a mucosa gástrica. Tá? Então, ela foi feita em cápsula porque ela tem uma finalidade, suportar a ação do suco gástrico e ela vai ser absorvida no intestino. Quando ele vem na função comprimido, ele é comprimido partícula e aí depois é colocado uma camada em cima dele, uma camada envoltória que protege essa compressão. Você ingere quando chega no estômago, na ação do suco gástrico, né, corrói aquele medicamento e descomprime as partículas do medicamento. Tá? Essa é a diferença. E aí a gente tem que entender de fórmula farmacêutica. Se ele veio em comprimido, é porque ele tem que ficar comprimido para ele ser ingerido. Se ele vem em cápsula, ele tem que ficar dentro da cápsula. Oi, Adriana. Deixa eu tentar lhe fazer uma pergunta. A senhora tá falando tipo gástrico. Exemplo. Aí ela vai lá e taca. Um antiácido dentro, que é mais Paralisia. Qual é a finalidade de tacar a finalidade de tacar o ácido já está dentro do ácido. da pessoa tá naquela dor por causa da pessoa tá naquela dor. É repor. A função do antiácido é repor uma camada ácida. Ele controla ácido e base, né? Porque o nosso organismo, ele tem a bomba ácido-base. O estômago é para ser ácido. Aí quando você toma um antiácido, é um pouquinho mais potente para combater essa superprodução de acidez no estômago. Então você já está tomando e dizendo aqui para o estômago, ó, quando você toma um antiácido, você diz o que para o estômago? Fica na tua, que eu já estou devolvendo aí o ácido que tu está produzindo igual um louco. Não precisa mais produzir, porque eu já estou repondo aqui no meu organismo. Entendeu? Então, a finalidade de tomar um ácido é dizer para o organismo, para de produzir, que já está tudo ok. E aí você sente aquele conforto minutos depois, porque o teu organismo entende que ele já está numa taxa considerável normal, e aí ele para de produzir ácido. Professora? Senhora? Professora? Então, assim, ó, eu tomei amidarona. Eu tomei amidarona fazendo um tratamento. Quando eu
foi descoberto no tratamento não era aquele, era outro. No tratamento não era aquele, era outro. Tinha outra coisa. Porque eu não sei nem porque eu sou do meu organismo. Porque na verdade, meu bem, é um tratamento secundário. Entendeu? Nem sempre o sintoma que está mais aparente no seu organismo é o sintoma condizente com a patologia que você tem. A gente chama isso de sintoma secundário. Vamos lá. Você está com uma disfunção na tireoide e o primeiro sintoma que aparece em você é a unha. A unha começa a descascar, né? Começa a ficar cheio de manchas ali na tua unha. Ela descasca e começa a descascar aqui, ó, da prega ungueal. Começa a descer, né? E aí você confunde aquilo com fungo, aí começa a tratar para fungo. Mas aí quando na verdade é a tua tireoide dizendo, olha, eu não estou funcionando bem, tá dando errado aqui. Então às vezes o sintoma tá aparecendo e aquele não é o foco. E é por isso que a gente precisa de uma medicina de intervenção, uma medicina que investigue. Então nada na medicina pode ser óbvio. Mas eu né? Mas eu fui no médico, mas eu fui no médico, cardiologista. Tudo particular, achando que era mais seguro, tudo particular, achando que era mais seguro, eu fiz tratamento. E depois, quando eu fiz o tratamento, exatamente. O problema não era no coração, meu coração não tinha nada. Na artéria. Em uma artéria. Era na artéria. Percebe? Que era secundário. Tava trazendo ali um desgaste para o teu coração, que era o que estava aparecendo ali em alguns exames, porque a artéria estava comprometida. Então, a causa da doença era arterial e não coração. Então, é isso. A gente tem que estar de olho qual é a causa e não no sintoma. E a medicina no Brasil, hoje, ela está voltada para sintomatologia. Ela não está voltada para a investigação da causa. E quando o médico quer investigar a causa, você troca de médico. Você fala, não resolve não, só fica me pedindo um monte de exame e não passa um medicamento. É ou não é verdade? Não, é verdade, sim, mas eu fiz... Não, é verdade, sim, mas eu gastei muito dinheiro fazendo rosto, investigação, mapa, Vânia. esteira, A criatura tinha que investigar você. Investigou tudo, realmente, mas enquanto investigou tudo, realmente. Mas exatamente, o erro foi ter administrado aí uma medicação sem indicação clínica. Esse foi o único erro, mas a terapia da investigação, ela é... Oi. Passou. Pois é isso que eu tô falando. O erro foi ter administrado uma medicação que era errônea para o tratamento. Esse foi o erro. Mas a terapia da investigação, ela é aceita. Inclusive, a Anvisa está batendo em cima disso em relação aos médicos agora, pedindo para que antes de passar uma medicação, que você tenha certeza do diagnóstico. E para ter certeza do diagnóstico, nós precisamos dessa abordagem investigativa. E aí tem demorado um pouquinho mais para fechar o diagnóstico. O emeprazol também dá efeito colateral com o tempo, né, todo medicamento tem efeito colateral. Qualquer uma de pirona tem efeito colateral. A doutora falou que o emeprazol dá impotência no homem. Que o emeprazol dá impotência no homem, a doutora falou. Porque o meu marido gostava muito de fumar, e ela foi dizer para ele parar, que dá impotência no homem. Não sei se ela falou. Pode sim. Ele traz inúmeras alterações, inclusive cerebrais, tá? Mas aí a maioria dos médicos gostam muito de prescrever e é uma coisa assim que não acaba nunca mais, é uso contínuo. Aí o paciente volta lá e fala assim, quando que eu vou parar de tomar esse medicamento? Aí a criatura fala, não pode parar não, é nunca mais. Pois é, eu tomei bastante porque eu tenho gastrite. Pois é, eu tomei bastante porque eu tenho gastrite, né? E quando eu fiquei sabendo que tinha esses efeitos, coisas naturais. Acabei procurando alguma coisa natural. Mas aí tu tratava gastrite com quem? Com gastro? Ou com médico do... Clínico geral, tá vendo? Clínico geral. Quem é que trata o aparelho gastrointestinal, criatura? Mas, professora Joy, no posto é o que tem. Mas ele tem que encaminhar. No posto é o que tem. Se você, doutor, tô com problema no estômago, me encaminha pro médico de estômago, pelo amor do Cristo. Aí ele vai te encaminhar para um gastro. Aí tu vai tratar com gastro. E a última coisa que um gastro passa é omeprazol. A mesma coisa as mulheres têm síndrome do ovário policístico. Aí vai tratar com ginecologista. Sendo que o ovário é do sistema glandular. Quem trata do sistema glandular é o endocrinologista. Gente, é umas coisas assim que não dá pra entender, não. É melhor mesmo nem no médico, porque... É melhor mesmo nem no médico, porque o cardiologista, depois de todo o tratamento, disse que eu tinha que ir com o médico da coluna, porque as dores que eu senti no peito era isso, da coluna. Não, Vânia, sabe o que é? Eu vou defender a criatura. Vou defender. Agora eu sou o advogado do diabo.
que aconteceu, Vânia? Você chegou lá com uma dor no peito, sei lá, chegou com uma dor no peito. Ele tem que descartar as piores possibilidades. Então, ele te investigou de cabo a rabo. E aí, ele descobriu que não era nada referente ao que ele estava imaginando, que eram as doenças possíveis que poderiam te levar a óbito. Depois disso, que ele descartou todas as possibilidades de gravidade, ele te encaminha para o médico responsável para o problema que ele encontrou em você. O bichinho fez certo. Doença, doença, é igual coruja. Mais espalha. Verdade. Mais coça. Então, vamos lá. A absorção, ela tem uma distribuição no organismo e esse organismo está ativo. Através do quê, meu Deus? Através do metabolismo. E o metabolismo vai fazer a excreção da droga e essa droga já vai estar passiva, porque a ação dela ativa já ocorreu dentro do organismo. Então, você vai ingerir, né? A farmacocinética diz qual é o caminho que essa droga vai fazer dentro do teu organismo e essa droga está ativa. Quando ela é biotransformada, utilizada pelo organismo e ela vem para a fase da excreção, essa droga já está passiva. Então, vamos lá. Uma das principais alterações que você encontra durante a diurese é a alteração no odor, na consistência e na coloração. Existem medicamentos que deixam a coloração da urina esverdeada. A pessoa se desespera. Ai, a minha urina tá verde, eu virei o Hulk, não sei o quê. E aí você verifica se o paciente está tomando algum medicamento, porque uma das principais alterações é a utilização de medicamentos, ok? A gente tem que lembrar que todo medicamento ele tem uma farmacocinética, ele percorre um caminho e ele precisa ser excretado e a principal via de excreção é a diurese. Então, quando a droga sair na fase passiva, né, na sua ação passiva, ela pode deixar ali no caminho, né, alguns vesquícios ainda da ação da droga dentro do organismo. E a principal alteração é coloração, cor e consistência da urina, principalmente volume, tá? Aí a farmacodinâmica, o que é? A cinética é o caminho. A dinâmica é o quê? O órgão que vai receber essa droga. A dinâmica dela, o que ela tem que fazer dentro desse organismo? Vamos lá. A farmacologia que estuda o efeito de uma determinada droga, ou fármaco, ou até mesmo um medicamento no seu tecido-alvo. Então aqui, ó, simplesmente estuda como é que a droga age dentro do tecido. Como é que ela vai resolver esse problema? Né? Então a gente entende que o tecido-alvo seja um órgão, ou um sítio, um local onde essa droga vai cumprir o seu potencial de ação ou seu princípio ativo. Então, essa droga determina o seu efeito dentro de um órgão específico ou dentro de um sítio, um local. E isso é farmacodinâmica. Então, ela encontra o seu local de atuação dentro do organismo e depois ela transforma isso em passivo. Então, o mecanismo de ação dela transforma essa droga que entrou ali no organismo em uma droga ativa, tá? Até ela chegar no órgão-alvo que ela vai atuar, ela está passiva. Quando ela encontra esse sítio de atuação e ela vai começar a resolver o problema, ela assume a fase ativa. Então, vamos lá. Cinética... Oi. É mais ou menos Professora, assim, eu vou pegar como exemplo, não sei se está certo. É mais ou menos assim, eu vou pegar como exemplo, não sei se está certo. É a questão para passar. Enquanto não passa, eu tomo uma medicação para passar. Exatamente. Enquanto não passa, ela está sendo passiva. É mais ou menos isso, né? Isso. E aí depois, é mais ou menos isso, E aí né? depois ela fica ativa. Isso é a dinâmica, né? Você tomou um analgésico e esse analgésico vai paralisar a dor ou vai controlar a dor, amenizar essa dor. Tá? Isso é dinâmica. É o que ele veio fazer no organismo. A cinética é o caminho por onde essa droga entrou. Ah, tá. Mas tem um nome específico quando isso não acontece? Ah, tá. Mas tem um nome específico quando isso não acontece? Não existe. Tem, o organismo é resistente àquela não droga existe. ou àquela quantidade. Ah, tá. Aí é possível que aumente a quantidade da dose. Tá? Então, a farmacodinâmica é como ele atua no organismo e a farmacocinética é o caminho que ele faz dentro do meu organismo até ele assumir a fase ativa e passiva. Então, lá na farmacocinética, eu tenho ingestão, absorção, distribuição, biotransformação e excreção.
Aqui na dinâmica, ele veio para resolver, né, o problema, veio para tratar o agente causador. Aí vamos lá, deixei aqui um quadrinho para vocês, tá? Resumindo, cinética vai entrar a via de administração, e essa via pode ser oral, oftálmica, ocular, ou seja, é o caminho, a porta de entrada, que depois ele vai ser absorvido, consequentemente distribuído, biotransformado e excretado. Chega lá no local de ação, vai ser excretado. A dinâmica é o local que ele vai atuar, como ele vai atuar e quais são os efeitos que ele vai trazer. Esses efeitos são positivos ou são negativos? Né? Isso aí a gente só vai saber no final do tratamento. A dose do medicamento pode ser uma dose mínima, pode ser uma dose máxima, pode ser uma dose tóxica ou pode ser uma dose letal. Aqui estava perguntando agora há pouco sobre os medicamentos naturais, né? A dificuldade do medicamento natural é exatamente que a gente não sabe qual é a dose. Se essa dose é pouco para esse organismo, se essa dose já é a dose máxima para esse organismo, se essa dose é uma dose que vai trazer uma toxicidade para esse organismo, ou se essa dose é uma dose que vai trazer ali a morte, né? Nos Estados Unidos, o paracetamol ele foi proibido. Por quê? Porque o paracetamol ele é altamente hepatotóxico. Então, as pessoas estavam cometendo suicídio fazendo a utilização de altas doses de paracetamol. Vocês sabiam que o fígado só consegue sintetizar 750 miligramas de paracetamol em 24 horas? E aí você toma paracetamol 500 miligramas de 8 em 8 horas. De 12 em 12 horas. Tem gente que toma de 4 em 4 horas. Vai super bombar o teu fígado. Ele é altamente hepatotóxico. Tá? Então ele... Ei, professora. Oi. Professora. Em relação a gente chegar na UPA, né, se conquistar e tudo mais, fazer o procedimento, e eles perguntam pra gente se a gente tem alergia a algum medicamento. A gente já chega dizendo que não sabe, porque realmente não sabe. Então, eles têm como fazer esse teste lá na UPA ou nessas unidades de saúde? O teste é a administração. Você toma, né? E aí você espera um pouquinho para ver se vai ter alguma reação, tá? A gente só sabe que é alérgico a algum medicamento quando a gente entra em contato com esse medicamento. Eu comecei a tomar uma vitamina que o médico passou, uma daquelas vitaminas para mulher, que é rosinha, uma daquelas vitaminas para mulher, que a gente compra na farmácia, que é rosinha, que a gente compra na farmácia. Porque o médico passou, porque ele falou que eu tava precisando de vitamina. Porque o médico passou, porque ele falou que eu tava precisando de vitamina. Quando eu comecei a tomar, acho que foi 15 dias depois, a minha pele começou a aparecer umas manchas, aí coceira também, aí depois eu fui no médico, voltei lá e falei, olha, eu tô assim. Aí depois eu fui no médico, voltei lá e então isso aí deve ser alergia ao medicamento. Então isso aí deve ser alergia ao medicamento. Na verdade, quando o medicamento é vitamina, são componentes minerais do nosso organismo. Eu acredito que o que você teve alergia foi ao corante ou algum componente que estava dentro daquela medicação, não a vitamina propriamente dita, entendeu? Aí como a gente não sabe qual foi o corante que estava lá, qual era, é melhor suspender mesmo. Porque geralmente... às vezes a gente só muda o laboratório e você não tem mais alergia. Na UPA eles perguntam mais se tem alergia à bezetacil. Na UPA eles perguntam mais se tem alergia à bezetacil. Então, a bezetacil no Brasil, ela só pode ser utilizada hoje em duas situações. Qual é essa situação? Febre reumática, as pessoas que têm febre reumática, e no caso de sífilis, tá? Ou quando você tem uma infecção na garganta bacteriana e foi comprovado que é por streptococcus. Aí ela pode ser utilizada. Do contrário, não pode mais utilizar a bezetacil no Brasil. Eu fui na UPA. Eu fui na UPA do segundo distrito com um problema grave. Eu fui na UPA do segundo distrito com um problema grave de coluna. Oh, Deus. Tomei bezetacil. Associada com diclofenaco, aposto. Oi, querida. Oi, eu assinei. É porque
numa época atrás, é porque numa época atrás, né, muito tempo atrás, meu pai administrava um posto de saúde aqui na zona rural. Aí, quando chegava alguém, no caso, para tomar bezetacil, ele fazia o teste pingando uma gotinha no olho. Se ficasse muito vermelho, ele não aplicava. E se não aplicasse, ele aplicava, entendeu? Tá, a Alemanha, ô Cineide, a Alemanha, ela tem uma formação aqui nas pessoas mais antigas, a nível de saúde e a nível de educação. Veio um pessoal da Alemanha junto com a Fundação Rockefeller, né, e trouxe aí algumas situações. E frente a essa diversidade, porque é zona rural e tudo mais, e estava longe, era muito utilizado esse teste ali nos anos 80, nos anos 70, era bastante utilizado e era eficaz. Mas ele saiu de circulação, eu acho que em 85. Tenho quase certeza que foi em 85 que ele foi proibido, essa prática. Não, Adriana, não. Por quê? Vamos voltar aqui na dose, ó. Vamos voltar na dose, tá? Ele prescreveu a dose para aquele organismo. Aí a dose foi entrando ali, pouquinho, só que chegou uma hora que o organismo não consegue mais sintetizar. Aí ocorreu uma intoxicação, entendeu? Então, a reação, ela pode ocorrer depois de anos. A pessoa fala assim, mas eu sempre tomei essa medicação e nunca senti nada. É o excesso da medicação. Tá? Nem sempre a alergia ela é imediata. Na verdade, o corpo armazena, né, professora? Na verdade, oi, Sheila. Armazena, né, professora? Na verdade, o corpo armazena. Exatamente. Verdade, o corpo armazena. Ocorre um armazenamento. Aí fica lá, né? Principalmente quando a gente toma uma medicação ali que não tem mais a finalidade, né? Exemplo, foi prescrito para você um antibiótico 7 dias. E aí você tomou 10. Ou tomou 14, né? Não tem mais efeito ali pro teu organismo. Quando a gente toma aqui, tipo assim, no caso quando eu a gente tomo pirona, toma aqui, tipo assim, no caso eu tomo de pirona, eu pressão, fico meio baixa ou tonta, sobe, assim, não sei se é a pressão que baixa ou sobe, eu não entendo. Mas eu Tá, não, a de pirona não injetável ou comprimido? Comprimido. Comprimido, né? Comprimido. Tem que ver aí qual é o laboratório que você tá tomando. Se for laboratório genérico, é o Neoquímica. E aí o componente dele é diferente do medicamento de apresentação, né? Tem ali corantes diferentes. Aí você pode tentar de outro laboratório, tá? Às vezes é só o corante, não é a droga propriamente dita. São todos os componentes. Eu acho que sim, porque... eu acho que sim, porque... Vou na UPA, tomo na veia não acontece nada. Vou na UPA, tomo na... Não sinto nada. Exatamente. Às vezes é só ali um corante que está no componente da apresentação desse fármaco. Também às vezes é porque ela é de 500, né? Aí também às vezes é porque ela é de 500, na verdade, né? a injetável é muito mais forte ainda, né? porque ela é de 1 grama, de 500, né? Mas ela também abaixa a pressão, né, professora? De pirona, mas ela também abaixa a pressão, né, professora? Porque ela é um analgésico, ela deprime o sistema nervoso central. Se ela deprime, ela vai deprimindo absolutamente tudo. Deprimir o sistema nervoso central, que controla o batimento cardíaco, vai deprimir também ali o débito cardíaco. E, consequentemente, reação em cadeia, ó. Ela vai trazendo tudo para baixo. Professora, me desculpa aí só um minutinho. Professora, me desculpa aí só um minutinho. Né, pegar é porque eu fui lá na escola ontem, né, pegar eu peguei uma apostila, material. mas eu tô desde a hora que a senhora começou Eu peguei uma apostila, mas eu tô desde a hora que a senhora começou a aula, porque eles me deram que seria da sua aula, não tem nada a ver com o que a senhora tá falando. Me manda uma foto depois. Me manda uma foto depois, tá? Tá bom, eu já acompanhei e não tô encontrando nada. Eu já acompanhei e não tô encontrando nada. Mas tem... Eu peguei também. Porque o slide que eu monto aqui, eu monto um roteiro para que eu não me perca durante a aula, entendeu? E na apostila tem muito mais informações. Mas essa parte do conceito tá bem no início, tá lá dizendo na primeira página, droga, apresentação farmacêutica, tá tudo lá na primeira página. Tem, na minha tem, tá tudinho aqui. Tem, na minha tem, tá tudinho aqui. Então vamos lá. Quais são os fatores que podem modificar a dose do medicamento? Idade, sexo, condição geral do paciente,
fator psicológico, fator ambiental, temperatura, via de administração, fatores genéticos e o peso corporal. Então, o tratamento ele é individualizado. Quando o médico passa uma dose do medicamento para mim, ele analisou o meu gênero, o meu peso, a minha idade, a temperatura que eu estava naquele momento. É por isso que a gente verifica os sinais vitais antes da prescrição médica, né? Verifica quais são os fatores que estão interferindo. Professora, como é que um fator ambiental interfere na dose? Pergunta isso para quem tem asma no período de agosto. Como é que um fator ambiental... Pergunta para quem tem sinusite agora nesse tempinho frio aí, como é que um fator ambiental pode interferir? Né? Então, os fatores ambientais interferem. Os meus filhos, professora. Os meus filhos, eu não sei se é genético. Os meus filhos, eu não sei se é genético. Eu preciso ter. Nesse tempo aqui, eu preciso ter. Aerosol, todo um tratamento para rinite e sinusite. Todos têm, né? Fica feio. Os fatores ambientais, eles interferem diretamente no quesito saúde e alteram a dose dos medicamentos. Então, os medicamentos que você não toma em outros momentos, quando o clima muda, você já tem a necessidade de tomar. As vias de administração, tá? Via de administração é o local em que você vai administrar esse medicamento. É o local por onde ele entra em contato com o nosso organismo. Então, ele é a porta de entrada. Essa via de administração pode ser por via oral, que é na boca, retal, no ânus, sublingual, que é embaixo da língua, injetável, que pode ser intravenoso ou intramuscular, dermatológico, que é quando você aplica direto na pele, nasal, quando você coloca no nariz, oftálmica, quando você coloca nos olhos, dentre outras vias de administração, como, por exemplo, a subcutânea, né, que é ali abaixo da pele, da camada da pele. Deixa eu ver uma outra via. Agora eu não lembro. Então, vamos lá. Qual é a via aqui mais indicada para cada situação, né? Cada uma dessas vias tem uma vantagem e uma desvantagem. Então, vamos lá. As vias de administração, elas podem ser enteral e parenteral. Na via enteral, o enteron vem do grego e significa intestino. Então, são todas as vias que têm um caminho da farmacodinâmica e da farmacocinética por dentro dos órgãos do sistema gastrointestinal. Então, vamos lá. Quais são essas vias? Via oral, via sublingual e via retal. E eu tenho a via parenteral. O parenteral significa ao lado do intestino. Então, ele vem por uma via paralela. Significa que ela não vai entrar no sistema gastrointestinal. Então, ela já cai direto na veia intravenosa, tá? E quais são essas vias? Veia intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica, tá? Então, eu tenho as vias enterais, que compreendem as vias que passam pelo sistema gastrointestinal, e eu tenho a via parenteral, que são as vias que não necessitam, né, desse caminho dentro do aparelho gastrointestinal. Para eu administrar um medicamento no meu paciente, eu tenho que saber a regra dos 13 certos, tá? Antes, quando eu fiz o técnico de enfermagem, era 5 certos. Aí depois evoluiu para 9 quando eu estava na faculdade. Quando eu saí da faculdade já eram 13, tá? E os 13 certos são: primeiro, se a prescrição está correta. Depois, se o paciente que está ali dizendo na prescrição é o paciente que de fato vai tomar a medicação. Então, tem ali o paciente certo. Depois, eu tenho que verificar se o medicamento que está prescrito de fato é o medicamento que eu tenho ali para administrar no paciente. Então, eu tenho prescrição correta, paciente certo, medicamento certo. Tenho que observar a validade desse medicamento. Tenho que observar se a forma e a apresentação desse medicamento está correta. Exemplo, ele passou de pirona comprimida, eu só tenho de pirona gotas. Não é a mesma coisa. O princípio ativo é o mesmo, mas a concentração é diferente, então vai ter que mudar a dose e vai ter que mudar a via de administração. A compatibilidade. Né? Esse medicamento é compatível com a sintomatologia? A orientação ao paciente que você deve fazer para administrar.
A via de administração tem que ser a correta. Se foi prescrito por via parenteral endovenosa, você não pode administrar por via intramuscular porque o paciente não quer na veia. E vice-versa. Se o horário da administração do medicamento está certo. E aqui no quesito horário, a Anvisa falou o seguinte: você pode atrasar ou adiantar o medicamento em até meia hora. Então, você pode fazer meia hora antes e meia hora depois. Porque um técnico de enfermagem, ele tem aproximadamente 7 pacientes. E se a medicação é 10 horas da manhã e os 7 pacientes têm medicação às 10 horas, se ele começar às 10 horas, quando ele chegar lá no 7º paciente, ele vai ter atrasado. Então, para ele fazer ali uma medicação dentro de um horário que não traga nenhum malefício para o paciente, a Anvisa diz que ele pode colocar meia hora a mais ou meia hora a menos, que dá o tempo ali necessário dele medicar todos dentro daquela mesma classe de horários. O tempo de administração tem que ser o certo, por isso que a gente faz cálculo da dose do medicamento. Se está prescrito em 6 horas, não pode acabar em meia hora. Se está prescrito em 12 horas, não pode acabar em 2 horas. Tu colocou o soro lá e em menos de meia hora o soro já acabou. Não pode. Tem que ser o tempo de administração correto. A ação do medicamento tem que ser a certa. Vamos lá. Acho que é o Arlisson. Ele falou ali, se tomar uma medicação para uma finalidade e essa finalidade ela não acontecer no organismo. Então, isso significa que a ação esperada não foi a ação correta do medicamento. E isso não é culpa de ninguém. Isso só precisa ser avaliado. Então, vamos lá. O paciente estava vomitando. Aí você administrou um antiemético. A intenção é que ele pare de vomitar, mas aí o paciente continua vomitando. Então, a ação do medicamento não foi a ação certa, a ação esperada. E aí ele precisa de uma outra abordagem de intervenção por parte dos médicos. E depois você tem que realizar o registro. Você tem que checar no prontuário que aquela medicação foi feita, tá bem? Esses são os 13 certos. Por favor, anotem aí na agendinha de vocês para que vocês não esqueçam. E aí, quando a gente prepara tudo isso, analisou os 13 certos, a gente tem que fazer a identificação, né, dessa medicação para a gente levar lá para o nosso paciente. Porque a gente está lá no posto de enfermagem e o paciente está lá no leito. Então, a gente prepara a medicação no posto de enfermagem e leva lá para o paciente. E na minha identificação, que tem que estar lá na minha seringa bem bonitinho, eu tenho que ter o nome do paciente, o nome do medicamento, a dose que ele vai ser administrado, a via pela qual ele será administrado e a hora que ele vai ser administrado. Observação, não confunda a data com o horário. Eu vou ensinar vocês a fazer a identificação lá no laboratório, tá? No esparadrapo. Eu ensino bem direitinho e eu coloco uns macetes para você não confundir data e horário, tá bem? Simbora! O que é uma reação adversa e o que é um efeito colateral? Professor, e tem diferença? E não é que tem, minha gente. Vamos lá. A principal diferença entre o efeito colateral e a reação adversa do medicamento é o seguinte. A reação adversa, ela é uma consequência que ela vai ter sempre no organismo. E essa consequência, ela vai ser prejudicial para o meu paciente. Por exemplo, o paciente está tomando ali um analgésico e ele me apresenta náusea, vômito, cefaleia, vestigem. Quem aqui já tomou um tramal e saiu vomitando tudo? Entrou com dor de cabeça e saiu vomitando? Né? Então, a reação adversa é um malefício que o medicamento traz para o meu organismo. Por exemplo, quando você está gravidinha e toma um remédio para enjoo e esse remédio te faz ficar sonolenta, você passa o dia inteiro dormindo, passa um enjoo, mas em compensação você não tem qualidade de vida, porque você passa o dia inteiro dormindo. Isso é reação adversa. Então, a reação adversa, ela traz sempre um malefício para o teu organismo, ok? Enquanto o efeito colateral... Oi. Se eu não me engano, Oi, Marcos. Desculpa, professor. Pode falar. Não, se eu não me engano, essa reação... Desculpa, professor. Não, se eu não me engano, essa reação que causa sono, se não me engano, é efeito colateral de remédio antialérgico, antiemético. Né? Tá? Ele causa também essa sonolência. Então, isso é um efeito colateral. Quando você toma uma medicação e ela te traz uma outra situação indesejada no teu organismo. Na verdade, isso é uma reação adversa. Traz uma reação ali indesejada para o teu organismo.
O efeito colateral, dependendo da situação, ele pode ser positivo, ele traz um benefício, como por exemplo o exemplo do sildenafil que eu dei para vocês. O efeito colateral do sildenafil, ele promove ali um priapismo, que é uma ereção involuntária. Então, ele é vendido pelo seu efeito colateral, tá bem? O efeito colateral dele é positivo nessa situação. Então, essa é a diferença. Reação adversa traz malefício e o efeito colateral, ele pode trazer um benefício para o organismo. Como, por exemplo, o Plasil. O Plasil, ele foi desenvolvido para tratar psicopatias. Então, ele era utilizado, antes da reforma psiquiátrica, nos tratamentos psiquiátricos, porque ele era um condutor elétrico. Então, na hora de tratar os pacientes com choque, né, era administrado o Plasil neles para aumentar as ondas e o paciente sentir mais ainda os efeitos, tá bem? E hoje, o efeito colateral dele é parar as náuseas e os vômitos. Então, hoje ele é utilizado no Brasil como efeito colateral e não pelo princípio ativo pelo qual ele foi projetado. Aí vamos lá. Deixei aqui para vocês no slide uma lista de siglas, para que quando vocês estejam lá no estágio, vocês não se percam, tá? É a nível de informação, não está na apostila, é informação. Deixei aqui algumas siglas, tá? E do lado, o que significa? Quando você encontrar numa prescrição ACM, significa que aquela medicação só pode ser administrada quando o médico avaliar o paciente e dizer que ele pode tomar. Então, está prescrito, mas é sobre orientação médica. Só pode ser administrado quando o médico deixar a determinação. Então, vai estar lá, por exemplo, Tramal, aí vai estar do lado ACM, a critério médico. O médico vem, avalia e solicita a administração ou não, suspende a administração, tá? AP ou AMP significa ampola, CAP é cápsula, CA é cálcio, COL é colírio, CP ou COMP comprimido e por aí vai. Deixei várias siglas aqui para vocês porque eu, quando aluna, bati muito cabeça perguntando para Deus e o universo o que significava cada sigla. Aí eu, que não sou boba nem nada, montei o meu caderninho e aí sempre, para que os meus alunos não morram de ódio, como eu fiz lá no meu início, eu passo essa lista de sigla para todo mundo. E aí existem várias outras, inúmeras outras. Eu coloquei as que vocês mais vão ter acesso aí nos prontuários aqui em Rio Branco, tá? Mas se você achar uma nova, aí já insere na tua lista de siglas para você não ficar perdidão aí. Com relação ao assunto de hoje, tem alguma dúvida? Dúvida sempre tem, né? Mas foi bem esclarecedor. Dúvida sempre tem, né? Mas foi bem esclarecedor. Se alguém tiver alguma dúvida... Professora, por favor, tem como mandar esse slide de hoje? Professora, por favor, tem como mandar esse slide de hoje? Tá, porque eu já mandei o material de ontem e eu mandei hoje junto com a aula. Se eu mandar esse material hoje, vocês vão ver o alvoroço que cria lá no grupo. Só esse slide, professora. Então manda no meu PV, eu vou te chamar. Só esse slide, professora. Então manda no meu PV, eu vou te chamar. Tá, mas tá tudo na apostila. Giovana, né? Giovana, tá tudo na apostila. Isso. Esse material tá todinho na apostila. Mas eu vou mandar pra vocês. Oi. Tava tentando acompanhar pela apostila, mas o seu slide não tá mais explicativo. Tentando acompanhar pela apostila, mas o seu slide não tá mais explicativo do que a apostila. Facilitar a minha vida. Porque se eu ficar lendo a apostila, a gente perde muito tempo. O pessoal querendo mamar um com açúcar do slide aí, não tá querendo procurar na com açúcar do slide aí, não tá querendo procurar na apostila. Gente, ó, uma literatura que eu indico, para todos vocês é o Potter Pierry, tá? Ele é a literatura de enfermagem mais atualizada no momento e é a literatura que eu sempre trago informações aqui para vocês, tá? Então, quando você quiser comprar um livro, ou compra o Black Book da enfermagem, só que ele é muito caro. E tem o Potter e Pierry, que é uma alternativa aí mais acessível, que é muito bom. Oi, Anne. Sobre os exercícios. Questão 10 e 11. Tá repetido? Então pula uma. É possível que eu tenha repetido. Já assustou, Sofia? Conta ali.
Quando o tempo foi em hora e a pergunta foi em macrogotas ou em gotas, você vai utilizar a fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3. Quando o tempo foi em hora. Tá. Quando o tempo foi em minuto, tá lá no slide. Quando o tempo foi em minuto e a pergunta foi em macrogotas, você vai utilizar a fórmula volume vezes 20 dividido pelo tempo. Macrogotas. Para macro. Se a pergunta for microgotas e o tempo vier em hora, a fórmula é volume dividido pelo tempo. A macro é a mesma coisa de gotas, né, professora? A macro é a mesma coisa de gotas, né, professora? Aí vamos lá. Se a pergunta for em microgotas e o tempo vier em minuto, você vai utilizar a fórmula volume vezes 60 dividido pelo tempo. Ah, tá. Tá bom. Ah, tá. Tá bom. Então é isso, minha gente. De nada, tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.